Você está em uma nave espacial voando pelo espaço sideral a uma velocidade de 290 mil km por segundo. Essa é quase a velocidade da luz. Fique à vontade, porque a viagem vai ser longa. Vai durar um pouco mais de 90 anos. É melhor usar uma cápsula criogênica para não ficar entediado. Ou seja, você precisa voar por quase um século à velocidade da luz para chegar a um misterioso exoplaneta que os cientistas descobriram recentemente. Muitos planetas foram encontrados nos últimos anos, mas este pode ajudar na busca de vida extraterrestre. O planeta parece uma bola azul escura e tem um nome técnico complexo que consiste em letras e números. É do tamanho de Netuno e orbita em torno de uma pequena estrela de classe M, ou simplificando, em torno de uma anã vermelha. O planeta está 8 vezes mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol. Mas isso não significa que camadas ardentes de magma cubram a superfície dele. A temperatura neste exoplaneta é bastante baixa e semelhante à da Terra. Isso porque uma anã vermelha não é tão quente quanto o nosso Sol. Mas o mais incrível é que a atmosfera desse objeto espacial consiste em vapor de água, ou hélio, ou hidrogênio de hélio. Os cientistas não sabem ao certo, então eles observam ativamente. Mas se houver água em sua atmosfera, então a vida pode existir. É improvável que a gente descubra criaturas grandes, mas bactérias microscópicas já seriam uma descoberta fantástica. Outra razão pela qual os cientistas mantêm os olhos neste planeta é a sua origem. Se eles descobrirem de que a atmosfera do planeta é feita, entenderão como esses objetos podem se formar em torno de anãs vermelhas. Essa será outra pequena peça na compreensão de como o universo funciona. Mesmo que descubram vida nesse estranho planeta, será impossível transportá-la para o nosso planeta para estudo. Felizmente, há outro objeto massivo perto da Terra onde micróbios podem viver, e está localizado dentro do nosso sistema solar. Em 2020, os cientistas detectaram uma estranha substância gasosa na atmosfera de Vênus. Eram resíduos químicos de fosfina. Esse é um achado significativo, porque a fosfina existe na Terra perto de alguns micróbios. Foi descoberta a fosfina nos corpos de pinguins recentemente. Muitos começaram a divulgar teorias de que esses animais vieram até nós de Vênus. Obviamente, isso não é verdade. Você também pode encontrar essa substância em pântanos e lama. Então foi uma grande surpresa quando se encontraram partes residuais de fosfina em outro planeta. É estranho, já que é muito improvável existir vida na superfície de Vênus. A temperatura e a pressão no planeta são muito altas. Mas, no céu de Vênus, as condições não são tão terríveis. Talvez alguns micróbios existam por lá. Mas os cientistas também sabem que os vulcões muitas vezes entram em erupção no planeta. Um traço químico de fosfina pode aparecer como resultado dessas erupções. Se essa é a verdadeira razão para o aparecimento da fosfina, provavelmente não se encontrará nenhuma vida lá. Nesse momento, muito dinheiro está sendo investido no estudo desse planeta. Mas vamos voltar ao espaço profundo. Nos últimos 20 anos, os cientistas têm encontrado exoplanetas longe e nem tão longe assim de nós. Alguns deles orbitam em torno de estrelas anãs e estrelas grandes, mas alguns planetas existem completamente sozinhos. Eles não pertencem à órbita de nenhuma estrela, estão abandonados no frio espaço sideral. Outra coisa interessante é que os cientistas não encontraram um sistema planetário semelhante ao nosso solar. Todos os exoplanetas distantes estão localizados a diferentes distâncias de suas estrelas. Seus tamanhos e massas não são como aqueles que nossos planetas têm. Nós os chamamos de exoplanetas, já que estão além do nosso sistema solar. Alguns outros objetos espaciais fascinantes são as superterras. Se algum planeta pesa entre 2 e 10 massas terrestres, é 2 vezes maior e recebe a energia de uma estrela, é chamado de superterra. E essas são as semelhanças com a nossa casa. Uma superterra pode ser feita de gás, rocha, água, gelo, fogo, ácido, vidro ou diamantes. Os cientistas ainda não encontraram uma superterra com condições ideais para humanos. Não porque todos os planetas sejam desfavoráveis para a vida, mas porque nosso corpo evoluiu e se adaptou apenas à Terra. Não sabemos muito sobre as superterras. Elas contêm uma enorme quantidade de energia por causa de suas massas enormes, e essa energia é liberada. Portanto, erupções vulcânicas e terremotos constantes ocorrem em muitos desses planetas. Tempestades acontecem lá quase todos os dias. E por sinal, um dia dura muito mais do que o nosso de 24 horas. Vamos imaginar que você esteja na nave espacial novamente, viajando para alguma superterra. Então, aqui está, enorme, laranja, majestosa. Você veste um traje espacial, entra em uma cápsula espacial e muda de ideia. O planeta inteiro se assemelha a uma bola fervente ardente. Se tem alguma vida, devem ser algumas criaturas super resistentes.
Você não é isso, então voa para longe para procurar outra superterra. A alguns anos-luz de distância, aquela bola gigante parece ser um lugar amigável. Espere, esse mundo está localizado longe de sua estrela. A temperatura lá é tão baixa que até as moléculas congelam. A Antártida é como um deserto quente em comparação com essa superterra. Você continua sua viagem e finalmente encontra um lugar perfeito. É 3 vezes mais pesado e 2 vezes maior em tamanho do que a Terra. É formado por rochas, gases e possivelmente água. Você desce ao planeta na cápsula de transporte, abre a porta e dá um passo. Suas pernas estão muito pesadas. Todo o seu corpo ganhou peso. Você se sente como se estivesse carregando uma enorme caixa de tijolos nas costas. Você não consegue andar nem alguns metros, e a razão para isso é a gravidade. Quanto maior o peso da superterra, maior se torna sua força gravitacional. Você é pressionado contra o chão e seus músculos são fracos demais para isso. Além disso, o aumento da gravidade provoca flutuações ativas das placas tectônicas. Terremotos e deslizamentos de terra acontecem com bastante frequência neste planeta. A superfície rochosa aqui está em constante mudança. Para viver neste planeta, você precisaria desenvolver novas tecnologias para construir casas. Você volta para a cápsula e voa para longe, mas não muito longe. A gravidade do planeta não permite que sua nave suba alto no céu. É como se houvesse cordas puxando para baixo. Você usa todo o combustível restante para superar a gravidade e ir além da atmosfera. Outro problema com esses mundos são os meteoritos. A gravidade atrai não apenas sua nave, mas também objetos espaciais colossais que passem voando. Um asteroide gigante pode sair de sua rota por causa da atração da superterra. Pode atingir o planeta na forma de uma chuva de meteoros, mas a velocidade de queda também é mais rápida, então a destruição será ainda maior. Mas a pior coisa que pode acontecer com a superterra é a paralisação do núcleo do planeta causada pela alta pressão. Centenas de bilhões de toneladas de rocha sólida podem espremer o coração deste mundo, e o núcleo deve estar sempre em movimento para desempenhar sua função principal, manter o campo magnético funcionando. Tempestades solares e radiação cósmica podem criar problemas graves em toda a vida na superfície. Na Terra, essas tempestades afetam o funcionamento de eletrônicos e a saúde humana. Isso acontece se pequenos buracos surgem no campo magnético. E o que aconteceria se toda a proteção desaparecesse? A energia da estrela mais próxima e a radiação do espaço distante destruiriam rapidamente a superterra e impossibilitariam o desenvolvimento da vida. Todos esses eventos podem acontecer com uma superterra com condições ideais para viver. E esse tipo de planeta é uma raridade. A maioria das superterras tem superfícies e atmosfera terríveis. Tem um planeta onde o ar é tão quente que pode evaporar metais. O vento ardente simplesmente divide quaisquer substâncias sólidas em moléculas. Essa superterra está mais próxima de ser uma estrela do que um planeta comum. Além disso, há outra superterra totalmente coberta de água. Você não encontrará um único pedaço de terra por lá. O oceano inunda qualquer ilha em um segundo. E debaixo d'água há vulcões. Eles entram em erupção quase que a cada hora, liberando bilhões de toneladas de magma. Por causa do peso, o planeta está ligeiramente inclinado. Quando gira em torno de seu eixo, a água flui de um lado para o outro. Isso cria enormes tsunamis destrutivos maiores que o Everest. E o que você acha de uma superterra onde chove diamantes ou ácido sulfúrico? A superfície de outro planeta distante é soprada por ventos que consistem em vidro. Tem muito fogo e areia. Quando o ar quente queima as partículas de areia, elas se transformam em vidro. Entre todos esses planetas, o nosso parece ser um paraíso. Mas talvez, para alguns organismos estranhos que vivem no extremo distante da galáxia, a Terra possa parecer um lugar inóspito. Cientistas afirmam que a Islândia era uma região entre a Groenlândia e a Escandinávia, com mais de 600 mil quilômetros quadrados, mas que agora está debaixo d'água. A Terra era uma grande pizza com todos os continentes conectados uns aos outros milhões de anos atrás, também conhecida como Pangeia. A região do Atlântico Norte que conhecemos hoje era terra seca entre 335 milhões e 175 milhões de anos atrás. Por muitos anos, cientistas e geólogos presumiram que o Oceano Atlântico Norte nasceu quando a Pangeia começou a se dividir há cerca de 200 milhões de anos. Com vulcões na região onde fica a Islândia, o país surgiu há apenas 60 milhões de anos, quando se separou de todas as outras terras. E assim como uma grande pizza, a Terra se dividiu.
muitas das terras se dividiram em pedaços grandes e pequenos, criando os continentes que conhecemos hoje. Mas essa nova teoria sugere que o resultado da divisão de Pangeia deixou de fora algumas terras que se estendiam por cerca de 320 quilômetros. E há cerca de 10 milhões de anos, esse pedaço de terra submergiu nas águas dos lados oriental e ocidental, deixando de fora apenas a ponta de terra que agora é a Islândia. Quando as placas tectônicas se movem, elas se esfregam umas nas outras, dando forma à nossa paisagem atual, tudo graças ao manto. Essa nova teoria radical vai contra tudo o que está escrito nos livros de história e o que os cientistas têm estudado. Eles começaram a balançar a cabeça, atraindo muito ceticismo e crítica. Mas, ao analisar o fundo do oceano sob a Islândia e a crosta terrestre, podemos supor que essa ideia não é absurda. A crosta abaixo da Islândia é muito mais espessa do que as típicas. A crosta oceânica é composta de rochas derretidas únicas em comparação com as crostas terrestres, onde vivemos, e é muito mais densa. A camada mais fina da Terra é a crosta, onde ocorre a vida. É essencial para a água, cultivo de alimentos, coleta de recursos naturais e minerais e para respirar oxigênio. Ela afunda, mas logo acima do manto da Terra. Ela também se revigora, uma vez que é constantemente reciclada no manto e volta para cima. É por isso que as rochas na crosta oceânica têm cerca de 40 km de espessura, em comparação com apenas 8 km em qualquer outro lugar. Isso também é razoável, visto que está em um ponto de acesso para vulcões. Levantamentos magnéticos do fundo do oceano mostram camadas de crosta derretida em padrões de listras. Também porque o campo magnético da Terra mudou sua polaridade ao longo de milhões de anos, ele desempenhou um papel na formação da base da nossa paisagem. Mas ainda não há nenhuma evidência concreta para provar essa nova teoria. Um dos primeiros passos é começar a cavar o fundo do oceano perto da Islândia. O zircão é um mineral muito resistente que pode durar bilhões de anos, apesar da erosão na crosta terrestre. Ao coletar amostras e estudá-las, os pesquisadores podem estimar a idade geológica dos continentes. Isso dirá se a crosta é oceânica, que é mais espessa, ou continental, que é a crosta normal sobre a qual caminhamos. Esse não é um projeto a ser realizado do dia para a noite e teria um custo elevado. Outra forma é fazer levantamentos sísmicos que possam medir os ecos, realizados em navios de pesquisa. Perfurar buracos com quilômetros de profundidade na crosta também podem ajudar na pesquisa, mas isso custaria mais do que estudar os minerais de zircão. Algumas plantas fossilizadas exclusivas da Escandinávia e da Groenlândia podem provar que a Islândia já esteve na superfície e possivelmente estava repleta de árvores. Não era uma terra fria como é hoje, e então pode ter tido florestas. Mas os cientistas ainda não encontraram evidências fósseis de animais comuns em ambas as terras que sugiram isso. Mas talvez o tempo mostre. A teoria é mais profunda, o que sugere que houve uma grande Islândia. As terras extras no oeste são compostas do que hoje são a Irlanda e a Grã-Bretanha, mas é muito difícil dizer, já que tudo está debaixo d'água. Porém, se a teoria for verdadeira, então internacionalmente as implicações dos combustíveis fósseis em potencial podem ser uma virada de jogo para a região. A Islândia pode ser um dos países mais ricos do mundo e uma nova potência global. Com Islândia, Irlanda, Grã-Bretanha, Escandinávia e Groenlândia em um microcontinente, pode ser um destino para quem gosta do inverno e ótimo para esquiar. Seria possível conectar o Canadá à Grande Islândia de trem sobre o oceano, o que abriria ainda mais a economia. A Islândia tem cerca de 103 mil quilômetros quadrados, o que já é bastante grande. E se a Grande Islândia estivesse presente hoje, a Europa seria um continente completamente diferente. Muitas teorias estão circulando sobre outros possíveis microcontinentes ocultos ao redor do mundo. Os cientistas não têm certeza da possibilidade da existência da Grande Islândia, mas se todos os estudos realizados fossem feitos corretamente, então a teoria poderia mudar tudo o que sabemos sobre a Islândia e o Oceano Atlântico Norte. E isso poderia abrir caminho para outros microcontinentes submersos em todo o mundo. Outra teoria por aí é que a Nova Zelândia era a ponta de um subcontinente perdido ainda maior do que a Islândia, chamado Zelândia. Estudos mostram que se separou do supercontinente Gondwana entre 79 milhões e 83 milhões de anos atrás. Os cientistas afirmam que é o continente mais fino e mais jovem descoberto debaixo d'água.
O cráton é uma rocha central que atua como a base principal para a maioria dos continentes. Tem pelo menos 1 bilhão de anos, mas a crosta continental que forma a Zelândia é apenas metade disso, o que a torna bastante jovem. Isso significa que falta cráton, embora contenha alguns restos de rochas mais antigas e partes do manto. Elas são estimadas em até 2,7 bilhões de anos. Os cientistas fizeram alguns estudos sobre os cristais de zircão da Nova Zelândia e descobriram que eles têm até 1,3 bilhão de anos. O resto dos continentes tem mais de 3 bilhões de anos. Os cientistas estudaram a composição das rochas no fundo do oceano ao redor da Nova Zelândia. Elas são formadas por sílica e granito, encontrados nas crostas continentais. O fundo do oceano tem principalmente rochas ricas em magnésio e ferro. Elas também são mais grossas e mais altas do que as crostas oceânicas normais ao seu redor. Foram conduzidos alguns estudos onde se coletaram dados magnéticos e topográficos para ver a ligação entre Tasman e Coral Seas na região de Kaituthuru. Essa é a faixa estreita entre Zelândia e Austrália. Dados de satélite rastrearam pequenas falhas na gravidade da Terra para mapear a crosta do fundo do oceano ao redor da área. Foi vista a massa que forma a Zelândia bastante visível e quase do tamanho da Austrália. Mesmo que os sinais estejam lá, isso não prova nada. É possível que haja um monte de microcontinentes que se separaram quando a Austrália se libertou de Gondwana. Naquela época, o supercontinente era formado pela América do Sul, Antártica, Austrália, Zelândia, Arábia e o subcontinente indiano. As crostas continentais não são iguais à oceânica que as rodeia. A Nova Zelândia não é o maior país que existe. Mas se as teorias estiverem corretas, então a Zelândia terá 6 vezes seu tamanho original. Maurício é uma ilha jovem com apenas alguns milhões de anos. A apenas 1.900 quilômetros da costa da África, acredita-se que a pequena ilha ganhou vida há cerca de 9 milhões de anos. Os vulcões subaquáticos da região expeliram tanta lava que acabaram por formar a terra que é hoje. Mas os cientistas encontraram rochas de zircão com mais de 3 bilhões de anos. Também pode ser parte de um continente submerso chamado Maurícia, que tem apenas 1/4 do tamanho de Madagascar. Os zircões estavam incrustados em rochas sólidas e não apenas na areia, o que pode descartar a hipótese de terem chegado à costa de outro continente. Alguns cientistas ainda não estão convencidos. Eles sugerem que a descoberta de rochas que se destacam das outras típicas trazidas por uma erupção pode inclinar a comunidade científica a essa teoria. Mas, assim como a Islândia poderia ser parte da Grande Islândia, Maurícia já foi chamada de Rodínia, que consistia na Índia e Madagascar. As teorias sugerem que Maurícia estava coberta de água quando a Índia se separou de Madagascar, há cerca de 85 milhões de anos. Aposto que você já ouviu falar da civilização perdida de Atlântida, afundada nas águas da costa da Grécia Antiga. A história deveria ser um mito, mas será que os cientistas finalmente encontraram a cidade perdida? Não tenho certeza sobre isso, mas eles acharam um continente perdido. Espere só um minuto. Perdi as meias, as chaves e até algumas bolinhas de gude. Mas como alguém pode ser tão descuidado ao ponto de perder um continente inteiro? Teremos que perguntar ao nosso planeta sobre isso. A Terra perdeu o que foi chamado de Grande Ádria entre 100 e 120 milhões de anos atrás. Então, como isso aconteceu e para onde ela foi? A única maneira de descrever o processo seria como uma cobra escorregando nas rochas ou caindo em um buraco. É mais fácil imaginar a perda de um continente quando você pensa sobre como é difícil achar uma cobra que escapou de seu olhar curioso. A maioria das serpentes não deixa rastros. Na verdade, se você não estivesse cerca de 100 milhões de anos atrás para assistir aquela cobra deslizando sob uma pedra, eu não estava lá. Seria impossível saber que isso aconteceu. Assim como os cientistas nunca teriam descoberto Ádria se não fosse pela pele da cobra. Quer dizer, as montanhas. Digamos que sua cobra em fuga deslize sob uma rocha. Está na época dela trocar de pele, então a pele velha dela raspa e se amontoa bem ali, naquele pequeno espaço entre a pedra e o solo. Isso foi o que aconteceu com esse continente. Quando se separou de uma massa terrestre colossal conhecida como Gondwana, continue por aqui para saber mais sobre isso em alguns minutos. Um pedaço do tamanho da Groenlândia se dirigiu para o norte. Quando finalmente colidiu com a Europa, ele escorregou e fez com que o ponto de encontro dos dois continentes se dobrasse e amassasse. Por anos e anos, isso prosseguiu, e essas dobras continuaram crescendo. No final deixou traços muito óbvios e famosos.
Você pode até ter esquiado neles durante as férias de inverno. Estou falando sobre os Apeninos e os Alpes suíços. O professor Douwe van Hinsbergen, geólogo que liderou a equipe de pesquisa responsável por essa descoberta colossal em setembro de 2019, tem sua própria analogia. Ele compara essa ação de dobra com o que acontece quando você enfia o braço em um espaço pequeno e a manga da camisa não passa. Ela se embola e essas sobras são como a cordilheira. Você pode estar se perguntando se outras cadeias de montanhas têm origens semelhantes. Sim, já tentou juntar areia com as mãos? Elas funcionam como massas de terra em movimento, e os picos de areia que você criou são uma versão em miniatura das montanhas rochosas. A pele de cobra, a manga da sua camisa, a areia. O ponto aqui é que as montanhas são deixadas para trás quando grandes pedaços de terra se chocam e escorregam entre si. Mas e o continente desaparecido? O que aconteceu com a Grande Adria? Assim como uma cobra se enterra no inverno, a Adria continuou deslizando sob a superfície. O Dr. Van Hinsbergen acha que ela provavelmente está confortável e acolhedora a cerca de 1.400 quilômetros abaixo do sul da Europa agora. Mas espere um minuto, Grande Adria ainda é um continente mesmo estando debaixo da água ou da terra? Uma cobra ainda é uma cobra quando está no subsolo? Claro que é. Na verdade, eu conheço um continente que está quase todo submerso, mas não está perdido. Já ouviu falar em Zealândia? Também é chamado de continente da Nova Zelândia ou Tasmantes. Parece um arquipélago, que é uma cadeia de ilhas. Mas se você espiar sob a água, verá que na verdade é um pedaço contínuo de terra submersa, com os topos das montanhas se projetando sobre a superfície. Esses picos são as ilhas. Zealândia é categorizada como um microcontinente, o que levanta a questão: afinal, o que é um continente? Isso é uma questão discutível. Na verdade, nós, terráqueos, não podemos nem mesmo concordar sobre quantos continentes existem, sem contar os perdidos e os micros. Geralmente, um continente é uma enorme massa de terra. Os americanos aprenderam que existem 7 deles: África, Antártica, Ásia, Austrália, também chamada de Oceania, Europa, América do Norte e América do Sul. Os alunos europeus, no entanto, combinam a Europa e a Ásia na Eurásia, de modo que aprendem apenas 6 continentes. Alguns países da América do Sul também reconhecem 6, mas mantêm a Europa e a Ásia separadas e combinam a América do Norte e a América do Sul. O que é ainda mais estranho é que todos parecem concordar que a Austrália ou Oceania é um continente enquanto a Groenlândia não, e que ela precisa se contentar com o título de a maior ilha do mundo. Pobre Groenlândia! Tudo isso tem a ver com as placas tectônicas, que ficam abaixo dos continentes. Mas é melhor deixar essa discussão para outro vídeo. Então, de onde vieram todos esses continentes? Bem, se você já olhou para um globo ou mapa, provavelmente notou que as duas grandes massas de terra, ao redor do Oceano Atlântico, América do Norte e do Sul de um lado e Europa e África do outro, parecem peças de um mesmo quebra-cabeça, que poderiam ser unidas para formar uma massa ainda mais gigantesca. Você também deve saber que há um nome para essa massa: Pangeia. Os cientistas acham que a Pangeia, um supercontinente, se é que já existiu, se separou há 175 milhões de anos. Mas não nessas duas grandes peças de quebra-cabeça que ficam à esquerda e à direita que temos hoje. Em vez disso, a divisão provavelmente ocorreu horizontalmente, deixando uma parte conectada da América do Norte, Europa e Ásia no topo, uma massa chamada Laurásia, enquanto a América do Sul permaneceu conectada com a África, Antártica e Austrália, em uma massa conhecida como Gondwana. Sim, aquele mesmo do qual Adria se libertaria mais tarde. Então, se você pegasse todas as massas de terra, continentes, microcontinentes, ilhas e arquipélagos da Terra e os esmagasse, obteria a bola de terra original conhecida como Pangeia? Não. Você não só perderia as partes dos continentes que ficam embaixo d'água, como as massas conectando os arquipélagos, mas também todas aquelas perdidas com o tempo. Sim, existem outras massas além de Adria. Os cientistas estão procurando por elas e já encontraram algumas. Um desses continentes perdidos é a elevação do Rio Grande. É um trecho de montanhas submarinas que foi apelidado de Atlântica do Brasil. A Grande Adria ficava em algum lugar entre o norte da África e o sul da Eurásia. Ei! Isso fica bem próximo ao mar Mediterrâneo, e o Mediterrâneo é onde a Grécia e Atenas estão. Então, Grande Adria deve ter sido Atlântida, certo? Improvável. Os historiadores acham que Platão inventou a história da Atlântida, mas será que foi realmente assim?
Você pode pensar que sim, se acreditar na história das divindades gregas, punindo a civilização por iniciar uma rixa com Atenas. Mas uma teoria mais científica sugeriria que a Atlântida foi simplesmente inundada. Ou talvez pudesse ter sido uma das ilhas raspadas e deixadas para trás quando a Grande Adria mergulhou sob a Europa. Por mais decepcionante que seja, a única coisa de que podemos ter certeza é que a Adria em si não era a Atlântida. As forças tectônicas que empurraram o continente para baixo da Europa o fizeram há mais de 100 milhões de anos. Isso foi cerca de 80 milhões de anos antes de qualquer ser humano aparecer em nosso planeta para iniciar um conflito com Atenas ou qualquer outro lugar. Se você olhar para todos os continentes do mundo como peças partidas de um quebra-cabeça que formam uma pangeia despedaçada, pode-se dizer que o Dr. Van Hinsbergen e sua equipe passaram os últimos 10 anos tentando montar o quebra-cabeça novamente. E como qualquer quebra-cabeça, é difícil fazer isso quando você perdeu um monte de peças. Estou olhando para você, Adria, mas os cientistas têm equipamentos geológicos sofisticados que rastreiam o registro magnético deixado por minerais nas rochas. Veja, cada rocha, pedra e montanha tem uma espécie de marca da época e do lugar em que foi criada. Tudo tem a ver com os polos magnéticos da Terra. Eles mudam de vez em quando em um processo chamado reversão geomagnética. Portanto, em poucas palavras, o magnetismo específico de certos sedimentos e minerais funciona como um mapa e um calendário. E é assim que os pesquisadores sabem de onde a Adria veio, para onde foi e quem ela conheceu ao longo do caminho. Ao estudar o magnetismo dessas amostras, a equipe também descobriu outro detalhe interessante. A Grande Adria não apenas deslizou na Europa, mas também estava girando no caminho para lá. Uma massa de terra rodopiante e dançante, cuja viagem despreocupada para o norte seria interrompida por um bloqueio inesperado, conhecido como Europa. E isso daria um ótimo conto de fadas para embalar o sono das crianças. A pergunta que resta é: se a Grande Adria mergulhou sob a Europa, ela poderia se levantar novamente? É possível. Os continentes continuam mudando e em movimento até hoje, mas tendem a fazer isso a um passo de caracol. Então, volte daqui a 100 milhões de anos para ver quantos continentes os alunos da segunda série estarão aprendendo no futuro. Eu não estarei aqui, mas deixo isso para outra pessoa. Ah, gravidade, sua insensível! Bem, é isso que eu penso quando tropeço em uma pedra e caio de cara no chão. Claro que não sou desajeitado, imagina. Enfim, a gravidade é uma coisa constante, né? Algo totalmente estável, com o qual podemos sempre contar neste mundo cheio de mudanças. Diferentemente do amor. Estou romântico esses dias, desculpe. Mas e se eu dissesse que a gravidade não é tão constante e imutável quanto você imagina? Há lugares no nosso planeta onde a gravidade se comporta de um jeito maluco. E é por isso que você clicou neste vídeo. Então, bora dar uma olhada em que lugares são esses. Monte Magnético em Leh, na Índia. Existe um trecho de estrada na Índia que vem atraindo turistas do mundo todo. Não tem nada de especial lá se apenas observarmos a paisagem. E você poderia até passar por esse trecho sem notar coisa alguma, não fosse algo inusitado e um pouco bizarro. Se você parar o seu carro no Monte Magnético enquanto estiver subindo o monte e colocá-lo no ponto neutro, ele vai começar a subir sozinho, chegando a alcançar a velocidade de 20 km por hora. Dizem que existe um tipo de força magnética atuando aqui, e ela reboca os carros morro acima, o que faz jus ao nome do monte. Além disso, dizem que até aviões ganham altitude quando sobrevoam essa região. Mas os céticos oferecem outra explicação. É apenas a configuração do terreno que cria a ilusão de que o carro está subindo, quando na verdade você está descendo o morro e vice-versa. Seja qual for a verdade, eu gostaria de checar pessoalmente. E você? Conta pra mim nos comentários. Floresta Torta, na Polônia. Perto do vilarejo de Nowy Czarnowo, há uma floresta com pinheiros muito estranhos. Plantadas na década de 1930, há mais de 400 árvores cujas bases são torcidas para o norte e que depois crescem para cima, fazendo um semicírculo. Embora os cientistas tenham diferentes teorias sobre o crescimento estranho das árvores, ninguém sabe dizer ao certo o que as faz ficar daquele jeito. Alguns dizem que são as pessoas que fizeram isso, enquanto outros acreditam que seja alguma anomalia gravitacional que puxou as árvores para baixo. O problema dessa última possibilidade, porém, é que essa tal força teria que ter ficado ali por anos e isso afetou as árvores. Como nenhuma das explicações se sustenta, o mistério continua. Uma cachoeira nas Ilhas Faroé.
Você já viu uma cachoeira cujo fluxo de água corre para cima? Existe uma assim nas Ilhas Faroé, na metade do trajeto da Islândia para a Escócia. Mas se estiver esperando que eu conte uma história mirabolante sobre uma força misteriosa que puxa água para cima, sinto muito, não tem nada disso aqui. A verdade, porém, é de cair o queixo. Os ventos nesse lugar são tão poderosos que levantam a água e a jogam de volta para cima. Acho que foi esse tipo de vento que permitiu que a Mary Poppins viajasse com seu guarda-chuva. Faz sentido. Na verdade, essa cachoeira não é a única. Há muitos outros lugares na Terra onde os ventos criam a ilusão de que a gravidade foi vencida. Por exemplo, existe o rio Kinder, na Inglaterra, que tem uma cachoeira que vive em pé de guerra com o vento. Ele é tão forte que metade da água da cascata parece ficar pairando sobre o ar, sem nem mesmo tocar o fundo da cachoeira. Represa de Hoover, em Nevada, Estados Unidos. Se algum dia você tiver a chance de ficar no topo da represa, que tem cerca de 221 metros, faça o seguinte truque. Pegue uma garrafinha de água e despeje seu conteúdo lá dentro. Você verá a água subir em vez de descer. Mais uma vez, não é mágica ou algum fenômeno natural. O vento que sobe da represa é simplesmente forte demais, então a água não consegue cair, assim como na cachoeira das Ilhas Faroé. Aqui, porém, é mais legal, já que você mesmo pode testar esse efeito. Estrada do Kabe, na Coreia do Sul. Mais uma anomalia gravitacional localizada em uma estrada. Os moradores descobriram que, se você colocar uma lata ou garrafa vazia no chão, ela começa a subir o morro imediatamente. Mas, ao contrário de outros lugares assim, a Estrada do Kabe não cria uma ilusão. Quando você desce o morro, não sente como se estivesse subindo. Tudo é bem normal. Mas assim que você coloca algum objeto no chão, ele vai rolar para um sentido contrário do que deveria. As autoridades foram rápidas e até colocaram uma placa indicando o local para turistas curiosos. Pedra Dourada em Mianmar. Se algum dia você estiver em Mianmar, que também é chamada de Burma, visite esse lugar famoso. Uma pedra coberta por folha de ouro fica na beiradinha de um penhasco, com um pequeno santuário em cima dela. O mais impressionante sobre a pedra é que ela quase não toca no penhasco para se apoiar. Na verdade, parece que a pedra vai cair a qualquer momento. Só que ela está ali há séculos. Além disso, o templo que fica em cima dela não foi construído recentemente, o que deixa esse lugar ainda mais interessante. A pedra parece estar dizendo: gravidade? Nunca ouvi falar. Reza a lenda que o que mantém a pedra no lugar é um único fio do cabelo de Buda. Sei não, mas pode dar uma olhada na pedra, não há nada que a prenda ao penhasco. Mesmo assim, ela não se move há 2.500 anos. Alguma força deve estar atuando aqui, né? Pedra de Damasco, na Argentina. Se existe alguma coisa que grita a quatro ventos, eu desafio a gravidade, é a Pedra de Damasco. Essa pedra gigante de 300 toneladas fica na borda de um penhasco e balança um pouquinho de um lado para o outro com o vento. As pessoas até checaram isso colocando garrafas de vidro debaixo de uma de suas extremidades, e elas explodiram com mais um movimento da pedra. Infelizmente, hoje já não dá para ver essa maravilha da natureza como em um século atrás. Em 1912, a pedra caiu lá de cima, onde havia ficado durante centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que 95 anos depois, em 2007, resolveram restaurar a pedra. Bem, elas não exatamente colaram pedacinho por pedacinho, fizeram uma cópia de plástico da pedra e a colocaram no mesmo lugar, e até na mesma posição. Então, até hoje, quando estiver vindo de Tandil, você verá essa famosa pedra se equilibrando em um penhasco. Agora ela é mais um símbolo, claro, pois não balança mais e só pesa 9 toneladas. Mesmo assim, é algo impressionante de ver. Torre do Diabo, em Wyoming, nos Estados Unidos. Lembra desse lugar do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau? Se não, eu recomendo assistir, mas não agora. Esse lugar não faz você se sentir como se estivesse presenciando algum tipo de mágica, e também não desafia a gravidade bem na frente dos seus olhos. Parece até chato se comparado aos outros da minha lista, né? Contudo, surpreendente na Torre do Diabo é o fato de que os cientistas não conseguem explicar como ela surgiu. Veja só, é uma formação rochosa de 265 metros, com paredes tão íngremes que são praticamente verticais. Mas isso não é tudo. Esse pedaço de pedra está no meio das planícies de Wyoming, e não há mais nada como ele por ali.
Então, como é que uma paisagem tão plana poderia ter gerado uma coisa tão alta? Há inúmeras teorias sobre isso, mas ninguém tem uma resposta definitiva ainda. Minha teoria? Talvez seja aqui que a Terra tem um gigante umbigo pra fora. Ué, propõe uma teoria melhor então, horas. Vórtice de Oregon, Estados Unidos. A Casa do Mistério em Gold Hill, no Oregon, deixa seus visitantes maravilhados com seus efeitos antigravidade. Você não consegue ficar de pé lá. A gente fica sempre se inclinando para o lado e tendo que se segurar em alguma coisa para ter equilíbrio. Bolas rolam para cima. Tem também uma vassoura que fica em pezinha onde quer que você a coloque. Ao contrário de todo o resto dentro desse casebre. As tribos indígenas dali já chamavam esse lugar de território proibido, muito antes de a casa ser construída, e evitavam se aproximar do lugar. Os proprietários, porém, resolveram transformá-la em uma atração turística e conseguiram. Eles criaram um clima de mistério ao redor do lugar. Divulgaram tudo em jornais e mais tarde na internet. E tcharam! Uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma curiosidade, uma ilusão de ótica criada pelo homem para enganar seus olhos e outros sentidos do corpo. Baía de Hudson, no Canadá. Ok, até agora falamos sobre coisas muito ambíguas, mas é hora de dados reais. A anomalia da Baía de Hudson. Esse é provavelmente o único lugar no mundo onde a gravidade é mesmo menor que em qualquer outra parte do planeta. Até os céticos hão de torcer o nariz, pois a diferença foi medida com equipamentos precisos. Então, isso significa que a gravidade daqui é tão baixa quanto, digamos, a da Lua? Infelizmente, ou felizmente, ainda não sei. A diferença é minúscula. O valor exato é 0,005%, ou 1/100º de percentagem. Você não conseguiria sentir isso nem se esforçasse bastante, mas ela existe. Os cientistas dizem que essa anomalia existe por causa da camada de gelo que cobriu essa região cerca de 10 mil anos atrás. Ela comprimiu tanto as rochas que elas ainda não conseguiram se recuperar totalmente, mudando o campo gravitacional da Baía de Hudson. Em algum momento do futuro, porém, a gravidade vai voltar ao normal nessa região. Sem Mohawk, que pena. Um enorme meteorito entra na nossa atmosfera, causando uma explosão de proporções catastróficas. Todas as formas de vida da Terra deixam de existir. Uma onda gigante de fogo envolve o planeta várias vezes, até que apenas restam cinzas e poeira da paisagem verde. Mas então novamente existe outra opção para o futuro do nosso planeta. O Sol poderia engoli-lo? Ei, quem é esse? No curso de sua evolução, nossa estrela continuará se expandindo. Eu sou o único a ouvir esta voz? Até ficar tão grande que irá engolir nosso planeta sem nem perceber. Ei, amigo, este é o meu vídeo. Acho que não. Ok, vou dividir com você. Mas não vamos olhar tão longe no futuro. O que você disser, amigo? E que tal o fato de que a Terra em breve terá anéis? Como em Saturno? Quase. Os anéis de Saturno são feitos de poeira e gelo. Sim, já ouvi falar sobre isso. Milhares de anos atrás, algo realmente misterioso aconteceu na órbita de Saturno. A gravidade do planeta destruiu um de seus satélites. Sim, Saturno é um gigante gasoso. Ele é 95 vezes mais pesado que a Terra, portanto tem gravidade mais forte, e atraiu uma pequena lua de sua órbita para sua superfície. Então ela foi dilacerada por dentro pelas forças das marés, como aquelas entre a Terra e a Lua. Muitos fragmentos enormes ficaram na órbita de Saturno. Alguns cientistas dizem que houve uma colisão de duas luas lá, como um choque entre bolas de bilhar. Como resultado, ambos os corpos cósmicos se transformaram em uma pilha de detritos e blocos de gelo. Não importa como chegaram lá, esses detritos começaram a circular Saturno e colidiram uns com os outros, transformando-se em rochas menores. Era uma espécie de liquidificador cósmico. As rochas gradualmente se transformaram em pó, e enormes blocos de gelo em pequenos cristais. Em média, os objetos estão na mesma proporção para esses anéis que uma unha humana para um ônibus escolar. E em breve, anéis semelhantes aparecerão ao redor da Terra. Mas como? Quer dizer, nós temos a Lua, e é difícil imaginar que ela poderia partir-se a qualquer momento. Além disso, não temos outra para recriar a mesma colisão na nossa órbita. Lixo espacial. Temos muito disso. Começamos a lançar naves espaciais na órbita da Terra por volta de 1957. E isso quase sempre repete o mesmo cenário. Sim. O foguete consiste em várias partes. Um propulsor ou mesmo vários deles.
o segundo estágio do foguete e um compartimento de carga que fica em uma cápsula no final do foguete. Este é acelerado quase até a órbita por um propulsor, que em seguida desacopla. O segundo estágio aciona os motores e sobe ainda mais alto para colocar o compartimento de carga em órbita. Na sequência, o segundo estágio também desacopla e a cápsula de carga solta o satélite ou a sonda espacial no espaço sideral. Sim, o primeiro e o segundo estágios do foguete da cápsula de carga eram descartáveis. Isso significa que permaneceram na órbita da Terra. Com o tempo, nosso planeta os atraiu. Eles entraram na atmosfera e queimaram por causa do atrito com o ar. Mas muitos objetos continuam orbitando a Terra por décadas. Em 2021, existiam cerca de 170 milhões de itens de detritos espaciais em nossa órbita, que são partes de naves espaciais, como os parafusos usados para desacoplar partes dos foguetes. Há também satélites artificiais antigos, outros em operação, naves em funcionamento e restos de colisões que já aconteceram. Eu ouvi sobre isso. Em 2009, 2 satélites colidiram entre si. Houve outras colisões acidentais antes, mas essas foram muito menores e entre objetos de tamanhos diferentes. Sim, e esses fragmentos de metal pontiagudos estão voando em órbita a cerca de 10 km por segundo. Assim, poderiam fazer uma viagem de Nova York a Londres em menos de 10 minutos. É aproximadamente a mesma velocidade com que nossos foguetes voam, e isso é cerca de 45 vezes mais rápido que os aviões comerciais. Então esses fragmentos têm muita energia. Como eles colidem entre si, se quebram e ficam menores. Assim como os detritos lunares ao redor de Saturno. Exatamente! Mas um monte de detritos de metal orbitando mais rápido que a velocidade do som pode danificar nossa espaçonave, certo? Sim! A Estação Espacial Internacional já ligou seus motores para manobrar uma vez para evitar uma colisão com uma nuvem de detritos espaciais. Peças metálicas afiadas podem danificar o casco da estação ou até mesmo perfurá-lo. Assim, a EEI, no valor de cerca de 150 bilhões de dólares, seria destruída. Então, se continuarmos jogando detritos em órbita, podemos realmente dar anéis ao nosso planeta. E eles serão visíveis mesmo durante o dia. Refletirão a luz do Sol, assim como a Lua. E se você olhar pela janela, verá belas listras interrompidas pela sombra que a Terra projeta. É uma vista incrível. Quer ver uma ainda mais inusitada? Imagine que o nosso Sol aumentou 10 vezes de tamanho. E esse processo está acontecendo agora. Nossa estrela é um caldeirão gigante queimando hidrogênio. Ela está aquecendo continuamente e a cada bilhão de anos fica 10% mais brilhante e cria mais calor. Isso vai aquecer mais a Terra e, eventualmente, os oceanos e mares do nosso planeta começarão a evaporar. Nuvens espessas cobrirão completamente o céu, transformando a Terra em uma estufa gigante. Nossa casa vai se parecer com Vênus. Parece que a humanidade não poderá mais viver na Terra. O que faremos então? Vamos carregar todos os humanos e animais em naves espaciais e nos mudar para Marte. A essa altura, o Sol já o aqueceu bem. A água e o dióxido de carbono nas profundezas do planeta começarão a evaporar e criar uma atmosfera lá. Isso causará um efeito estufa e aquecerá o planeta o suficiente para você usar shorts lá. E então veremos a Terra se tornar uma rocha sem vida com nuvens ácidas como Vênus a partir da superfície de Marte. Sim. Mas em cerca de 7 bilhões de anos, o Sol começará a se expandir ainda mais e se tornará um gigante vermelho. Nesta fase, se tornará 256 vezes mais largo do que é agora. Então, vai engolir completamente Mercúrio e Vênus. E a borda da estrela ficará bem na órbita da Terra. Então, nosso planeta simplesmente mergulhará no plasma quente na superfície do Sol? Talvez. Mas quando uma estrela queima tanto combustível, perde peso. E assim, o campo gravitacional do Sol também enfraquecerá. Portanto, não manterá mais os planetas do Sistema Solar tão próximos de si. Talvez a nossa órbita fique mais ampla, e então a Terra se tornará o primeiro planeta perto do astro-rei. Alguns cientistas acreditam que neste momento, Titã, a lua de Saturno, pode ganhar condições adequadas para se tornar um novo lar para a humanidade. Assim, o Sol começará a derramar suas camadas superiores. Vai perder massa e gravidade dramaticamente. Isso mergulhará o Sistema Solar no caos. Alguns planetas irão colidir uns com os outros. Outros podem simplesmente voar para o espaço escuro distante. Seria um jogo de bilhar cósmico. Exatamente. E o estágio final da vida do Sol é uma anã branca. Então nossa estrela se tornará do tamanho da Terra. Os planetas que sobreviverem não receberão o calor suficiente da anã branca, e sua luz irá desaparecer gradualmente ao longo de bilhões e trilhões de anos. Outro desafio que aguarda a Terra em um futuro distante tem uma escala galáctica.
A colisão da Via Láctea e Andrômeda. Bingo! Neste momento, a galáxia de Andrômeda está se movendo na nossa direção a 100 km por segundo. Você poderia fazer uma viagem ao redor do mundo a essa velocidade em apenas 6 minutos. Você já pode ver as estrelas e o gás da galáxia de Andrômeda no céu noturno a olho nu, a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. E daqui a 4 bilhões de anos, as galáxias começarão o processo de fusão. Ninguém pode ter 100% de certeza sobre o que acontecerá com a Terra. Pode ser um caos total com as estrelas e nebulosas de ambas as galáxias colidindo. Então, explosões de supernovas aconteceriam em todos os lugares, como fogos de artifício. Mas isso é extremamente improvável de acontecer. A concentração de estrelas e objetos espaciais nas galáxias é muito baixa. As distâncias entre elas são gigantescas. É como se você pegasse um punhado de areia e espalhasse por todo o planeta. O cenário mais provável é que quando as duas galáxias colidirem, não haverá água líquida na superfície quente da Terra. Isso significaria o fim de toda a vida terrestre. Os cientistas acreditam que isso pode acontecer em cerca de 3,75 bilhões de anos. Aconteceu na Islândia, em uma sexta-feira, dia 19 de março de 2021, às 20h45. A cerca de 30 quilômetros a sudoeste da capital, de repente a rocha derretida começou a jorrar, vindo por baixo da superfície. Fontes de lava brilhantes iluminaram o céu à noite. Um vulcão nesse vale finalmente acordou depois de quase 800 anos de sono profundo. Dividimos os vulcões em 3 categorias: ativos, dormentes ou extintos. Cerca de 1.900 deles em todo o mundo são considerados ativos. Isso significa que entraram em atividade em um passado recente e provavelmente farão isso novamente em um possível futuro próximo. Os dormentes não entram em erupção há muito tempo, mas isso ainda poderá acontecer no futuro. Você poderia dizer que eles estão dormindo. Quanto aos extintos, esses caras não fazem nada há mais de 1 milhão de anos. A erupção na Islândia não foi super explosiva, e tudo isso aconteceu a 10 quilômetros da cidade mais próxima. Então, todos estavam perfeitamente seguros. Muitos até foram ver de perto, enquanto outros visitantes, mais corajosos, tentaram fritar ovos e bacon na lava. Apenas tome cuidado para não queimar seu café da manhã. A lava pode chegar a mais de 1.250 graus. Ela queima tudo pelo caminho. No entanto, também produz algumas das terras mais férteis para a agricultura. Essa erupção deu uma quantidade relativamente pequena de lava no início, mas ela se espalhou pelo vale em diferentes direções, formando uma espécie de escudo que cresce constantemente. Você nunca pode realmente prever o quão rápido um fluxo de lava será até que o veja. Tudo depende da espessura dela e de quão íngreme é a encosta da montanha. A lava pode escorrer lentamente a cerca de 100 metros por segundo, uma fração da velocidade média de caminhada de uma pessoa, ou fluir a até 48 km por hora, o que nem mesmo a pessoa mais rápida do planeta consegue ultrapassar. Mas a lava nem é a coisa mais perigosa sobre os vulcões, e sim os gases tóxicos expelidos. Eles se espalham mais rápido e vão mais longe do que o fluxo da lava. No caso da Islândia, felizmente o vento soprou esses gases para longe das áreas residenciais. Os cientistas não ficaram surpresos com a erupção. Eles também sabiam que ela estava chegando. Terremotos cada vez mais fortes sacudiram essa área nos últimos 15 meses. Foram 50 mil terremotos apenas nas 3 semanas que antecederam a erupção. São 100 por hora. O vulcão está ativo desde março e os geólogos dizem que as erupções constantes na área podem durar semanas, meses, anos ou até mesmo décadas. O Monte Shasta está entre os 5 vulcões mais perigosos dos Estados Unidos. Então, os geólogos estão de olho nele. A última erupção foi em 1250. Eu não estava por perto naquela época, mas ele entra em atividade a cada 600 a 800 anos, o que significa tic-tac, que pode acontecer a qualquer momento. A cerca de 1 hora de Portland, em Oregon, há um vulcão ativo que entrou em erupção pela última vez no século XIX. Da próxima vez que explodir, os cientistas acreditam que ele produzirá maiores quantidades de cinzas e poeira. Isso poderá causar um apagão elétrico e tornar a água imprópria para beber na região. Mas os especialistas prestam muita atenção no Monte Hood. Eles poderão dar muitos avisos para que as pessoas possam reagir a tempo. O Kilauea é um dos mais ativos do mundo. Ele está em erupção quase constante desde 1983, uma das mais longas conhecidas na Terra. É o vulcão terrestre mais jovem do Havaí. Os vulcões
podem levar milhares de anos para se formar, mas outros podem surgir praticamente da noite para o dia. Um deles, no México, entrou em atividade em um campo aberto em 1943 e começou a crescer a partir daí. Em um ano, tinha quase 457 metros de altura. Quando as erupções finalmente pararam, 9 anos depois, o monte havia atingido mais de 2.804 metros. O Monte Fuji é um símbolo icônico do Japão. A última vez que entrou em erupção foi em 1707 e jorrou uma chuva de pedras incandescentes a até 95 quilômetros de distância. Se algo semelhante acontecesse hoje, Tóquio estaria nas proximidades. O Monte Fuji fica bem no Círculo de Fogo, aquela região em forma de ferradura no Oceano Pacífico, cheia de vulcões ativos e terremotos. De uma ponta a outra, a área tem quase 40 mil quilômetros de comprimento e poderia cobrir todo o equador da Terra. Em janeiro de 2020, o Taal, nas Filipinas, começou a cuspir lava, jorrando enormes nuvens de cinzas a 800 metros de altura. A erupção até desencadeou um fenômeno raro, uma tempestade suja. É quando a nuvem de fumaça acima do vulcão produz seus próprios raios. A chance de tsunamis vulcânicos também era alta, pois eles são geralmente causados por movimentos tectônicos que ocorrem devido à atividade vulcânica. O Taal entrou em erupção mais de 30 vezes nos últimos 450 anos. Este vulcão no Equador entrou em atividade pela última vez em 2016. Os cientistas acreditam que ele possa estar mostrando alguns dos primeiros sinais de alerta de magma se movimentando. Trata-se de um estratovulcão ativo, um tipo específico em formato de cone, com lados íngremes que se forma a partir de lava pegajosa que não flui tão facilmente. Essa lava circula pelo respiradouro, resfriando e se acumulando para formar essas paredes íngremes. Esse tipo tem maior probabilidade de produzir erupções explosivas, como as que vemos nos filmes. Ruapehu é o parque nacional mais antigo da Nova Zelândia. Trata-se de um paraíso vulcânico, onde é possível ver de perto crateras fumegantes, lagos magníficos e formações rochosas incomuns. A última erupção foi em 2007 e ocorreram 10 delas desde meados do século XIX. Mas erupções, fluxos de lava e gases tóxicos não são os únicos perigos que vêm dos vulcões. Também existe uma coisa chamada Yahar, uma espécie de fluxo de lama vulcânica de detritos. Entre as erupções, a neve derrete e um lago se forma na caldeira. Se a última atividade levou lama, cinzas e pedras para dentro do lago, ele fica perigosamente cheio. Nesse caso, apenas uma barragem temporária o segura. A Indonésia tem o maior número de vulcões ativos do mundo, incluindo um chamado Anak Krakatoa, significa filho de Krakatoa, e seu famoso pai não está longe. Um enorme tsunami em 2018 acordou parcialmente o Júnior. Uma ideia assustadora, já que o Sênior teve uma das erupções mais fortes já vistas no planeta em 1883. O estouro do Krakatoa foi o som mais alto já ouvido. Pessoas a mais de 3.280 quilômetros de distância puderam escutar a explosão. A onda sonora circulou o globo 7 vezes. E os cientistas dizem que é difícil prever os padrões de atividade dessa fera. O Monte Iasur, em Vanuatu, é um dos poucos vulcões no mundo onde se pode ver um lago de lava. Os turistas vão até lá para espiar pela borda e dar uma olhada no lago borbulhante e ardente lá embaixo. Bem, exceto quando a atividade vulcânica vai para os níveis 3 e 4 de 5. Isso significa que no local há terremotos mais intensos, tremores vulcânicos ou ejeções de vapor, gás ou cinzas. Então, esse lugar é uma zona proibida porque... Este vulcão, no Congo, tem o maior e mais ativo lago vulcânico do mundo. E toda aquela lava é extraordinariamente fluida, o que significa que viaja mais rápido e mais distante do que o material que sai da maioria dos vulcões. Certamente não está entre os mais altos, mas o Erta Ali, na Etiópia, é o único a ter um lago de lava quase constante, o que é muito raro. Os moradores o chamam de Montanha Fumegante, porque seu lago de lava costuma causar erupções. Ele fica perto da depressão Danakil, um dos lugares mais quentes do nosso planeta. O Merapi entra em atividade regularmente desde meados do século XVI e ajuda os cientistas a realizarem pesquisas fundamentais sobre como funcionam as erupções e como eles podem avisar as pessoas a tempo. Depois de ficar adormecido por um tempo, este vulcão no centro do México voltou à vida em 1994. Desde então, tem produzido enormes fluxos de lama e fortes explosões em intervalos imprevisíveis. No passado, enormes erupções vindas desse gigante enterraram cidades e pirâmides antigas inteiras.
Imagine ficar em um hotel e acordar com a vista magnífica de um enorme vulcão coberto por rios brilhantes de lava e nuvens de cinzas. Quando diminui o calor, os visitantes dessa área da Guatemala podem até assar alguns marshmallows lá. Um dos vulcões mais ativos da Terra fica em uma pequena ilha ao norte da Sicília, o Stromboli. Já tem erupções regulares, junto com lava brilhante vinda de aberturas dentro da cratera. Não muito longe fica o Etna, o mais ativo da Europa e um dos maiores continentais do mundo. A propósito, a Terra definitivamente não é o único planeta com vulcões. O maior do nosso sistema solar fica em Marte. Ele cobriria todo o estado do Arizona e é quase 3 vezes mais alto do que o Monte Everest. Uau! Não olhe para baixo! Atenção! Atenção! Pessoas de todos os países e cidades do mundo! Um asteroide gigante está se aproximando da Terra. Agora, sua velocidade está muitas vezes maior do que a do som, e a cada dia que passa aumenta mais. Assim que ele entrar em nosso sistema solar, passará perto de Urano, Saturno, Júpiter e Marte. Os campos magnéticos desses planetas também farão o asteroide acelerar mais, e a Terra será seu destino final. A colisão é inevitável. Segundo os cientistas, um meteorito do tamanho do Monte Everest pode destruir nosso mundo inteiro. O desastre acontecerá daqui a 350 dias. O pânico toma conta das ruas. As pessoas compram e constroem abrigos. Os cientistas e astrônomos ao redor do globo todo se reúnem para buscar uma solução. A única forma de evitar a colisão é destruir o objeto espacial. Sim, um foguete poderoso pode partir o asteroide em milhares de pedacinhos. Aí, uma chuva de meteoros nos atingiria da mesma forma, mas seria bem melhor que a destruição total de nossa casa. Em menos de um ano, as pessoas constroem vários foguetes poderosos. Depois, usando os melhores telescópios disponíveis, os astrônomos criam um sistema único de navegação. E agora, só nos resta esperar o asteroide entrar em nosso sistema solar. Todas as pessoas começam a se mudar para um continente onde há abrigos de alta tecnologia para todos. É impossível prever os danos, então é melhor esconder todos em um lugar super seguro para esperar a colisão. A hora chegou. O asteroide passa por Urano. A velocidade aumenta. Agora, o colossal objeto espacial está se movimentando 10 vezes mais devagar que a velocidade da Lua. Os cientistas lançam foguetes no ar. O asteroide passa por Saturno e destrói parte de um anel. A trajetória está mudando. Ele chega perto de outros planetas, fazendo um trajeto em zigue-zague. Ganha velocidade e agora parte rumo à Terra. Os foguetes deixam um longo rastro de fogo para trás e alcançam a velocidade do som. Eles estão se aproximando cada vez mais do objeto. Perto de Marte, a colisão acontece. O foguete atinge o alvo. O asteroide explode e vira milhões de pedaços. Todos voam para direções diferentes. A Terra está a salvo. Nesse momento, os satélites terrestres registram uma enorme explosão de energia. Uma pequena parte do asteroide está partindo rumo à Terra. Ela é pequena, mais ou menos do tamanho de um grão de areia. Mas a explosão acelerou essa partícula que agora está voando rumo à Terra a uma velocidade de 297 mil quilômetros por hora, o que corresponde a 99% da velocidade da luz. Nesse ritmo, o grão tem quase o mesmo poder destrutivo que o asteroide inteiro tinha. Ele está se aproximando da Lua e daqui a poucos segundos atingirá nosso planeta. Todas as pessoas estão esperando e mal conseguem respirar de tanta ansiedade. O pequeno fragmento ganhou esse poder incrível por causa das leis da física. Quanto maior a velocidade de um objeto, mais massa e energia ele tem. Quando o grão de areia alcança uma velocidade próxima da luz, sua energia e massa começam a aumentar significativamente. Nem dá para vê-lo de tão minúsculo, mas lá dentro ele tem a massa de um continente inteiro. Se atingir a velocidade da luz, terá a massa infinita. Aí um buraco negro surgirá. E nesse caso, todas as coisas vivas e até as inanimadas do planeta desaparecerão. Árvores, mares e oceanos, todas as cidades, países e continentes. O ar, o som, a atmosfera, qualquer molécula da Terra, tudo será absorvido pela incrível força gravitacional do buraco negro. Então, quando não houver mais rastros do nosso planeta, o buraco negro sugará a Lua. Sua força gravitacional crescerá e absorverá outros planetas do sistema solar. Nossa estrela será dividida em milhares de faixas, como se fosse um espaguete, e emitirá uma quantidade tremenda de energia. Isso pode desencadear o surgimento de um segundo buraco negro, mas, felizmente, só temos 99% da velocidade da luz. E esse 1% muda tudo. Outra coisa, nenhum objeto com massa consegue atingi-la.
O grão de areia entra na atmosfera terrestre. Visto de fora, parece um meteoro brilhante furando o céu. Ele se aquece, atravessando as camadas da atmosfera. Nuvens a um raio de centenas de quilômetros pegam fogo. O céu se torna claro como um cristal. Se você olhar para esse cenário em câmera lenta, verá o ar ionizado, pois as moléculas do ar estão separadas. Na natureza, esse processo ocorre durante os relâmpagos. Nosso Sol também tem energia ionizante e desinfeta o ar. O meteorito deixa um buraco de ozônio atrás de si. Então agora esse lugar não está mais protegido da radiação espacial e da luz ultravioleta. O grão de areia voa direto para o meio do Oceano Antártico. O continente mais próximo da explosão é a Antártica. O ar das redondezas se aquece e se mistura com a temperatura fria do mar, criando furacões. Assim que o grão se aproxima da superfície da água, ela começa a ferver. A temperatura e a energia do grão são tão gigantes que a água evapora. Mas as moléculas de vapor são queimadas instantaneamente. Milhares de litros de água simplesmente desaparecem da face da Terra. O grão desce os primeiros metros sem tocar a superfície, já que a água evapora à frente dele. Depois, cai no oceano, causando uma poderosa explosão. Centenas de milhões de litros de água espumam e fervem por causa da alta temperatura. O oceano inteiro, dentro de um raio de centenas de quilômetros, é iluminado por uma luz brilhante. As profundezas do mar, onde os raios solares jamais chegaram antes, ficam quase tão transparentes quanto a água do fundo de uma piscina. Os restos de navios naufragados são despedaçados por causa da poderosa explosão. Monstros marinhos desconhecidos e lulas gigantes que vivem na escuridão ficam com medo da luz brilhante e nadam para longe dali. Depois, finalmente o grão de areia chega ao fundo do mar e penetra a crosta da Terra. Se alcançar o núcleo, o planeta provavelmente explodirá com essa incrível energia. Felizmente, isso não acontecerá. A resistência do oceano e do chão desacelera o grão e tira sua energia. Isso provoca uma leve alteração nas placas tectônicas. E não para por aí. Ondas gigantes se formam e se espalham pelo oceano. A onda de impacto cria enormes tsunamis. Imagine jogar uma pedrinha dentro de uma poça d'água. O mesmo acontece com o oceano. Ondas gigantes se aproximam das cidades litorâneas. Felizmente, as pessoas foram evacuadas, mas o dano causado por um grão de areia custará centenas de trilhões de dólares. Casas estão destruídas, ruas estão inundadas. Depois de um tempo, a chuva cai, acompanhada de furacões. A água do oceano vaporizada pelo grão se transforma em nuvens gigantes de tempestade. O vento as leva para os continentes. E aí, depois do tsunami, chuvas prolongadas começam, inundando países inteiros. Vários dias depois, desastres naturais ainda estão acontecendo. A temperatura do Oceano Antártico subiu vários graus. A água está fervendo no local da colisão, derretendo as geleiras do continente. Milhões de icebergs estão derretendo. Então o nível da água dos oceanos do mundo sobe. As bordas de alguns continentes estão submersas para sempre. Nuvens carregadas chegam ao Saara e outros desertos. A mudança nas placas tectônicas causa terremotos em alguns continentes. Vulcões acordam. O céu se enche de cinzas vulcânicas que irão demorar meses para assentar. No começo, isso cria condições desafiadoras para a vida na Terra. As plantas e todas as criaturas vivas não recebem luz solar suficiente. Nas árvores e nas algas, a fotossíntese é interrompida. A produção de oxigênio para e está ficando cada vez mais difícil respirar. O ar que preenchia a atmosfera do planeta está se esvaindo aos poucos. As pessoas têm que se adaptar às novas condições e constroem novas cidades, tanto no solo quanto sobre o oceano. Plantações são criadas com iluminação artificial para a produção da fotossíntese. Felizmente, todos os problemas acabam quando as cinzas assentam. Dentro dos vulcões, há magma quente fluindo. Isso pode ser útil, já que ele é rico em substâncias químicas e minerais. Junto com as cinzas, os nutrientes caem no chão e o solo é fertilizado. Plantas, árvores, frutas e legumes crescem incrivelmente rápido e produzem muito oxigênio. O Saara está cheio de flores agora e parece mais um campo florido do que um deserto. O grão de areia apenas renovou o planeta em vez de destruí-lo. Vamos cortar a Terra ao meio. Você pode ver todas as camadas dela. Aqui está o núcleo. Ele é cerca de 40 vezes mais quente do que o interior do seu forno. Ali está o manto, um oceano de lava quente. Aí vem a crosta, a superfície sólida em que nossa civilização vive. Mas se você olhar para cima, há muitas camadas além da atmosfera e da de ozônio. Os cientistas descobriram recentemente uma estranha bolha aqui, que protege nosso planeta da radiação. E não é o nosso campo magnético.
Essa bolha é feita de ondas de rádio. Nós as utilizamos para nos comunicar. Nosso planeta brilha como uma árvore de Natal no espectro de rádio. Mas estamos interessados em ondas de frequência muito baixa, aquelas que nos permitem manter contato com submarinos. Então, as ondas de rádio são como as de luz ou as oceânicas regulares. Olhe para esta. A distância entre os dois picos é o comprimento da onda, e o número delas, ao longo de um período de tempo, é a frequência. Por exemplo, existem 10 ondas neste intervalo de 1 segundo. Então, você consegue adivinhar a frequência dessa? Sim, é de 10 Hz. Os telefones celulares usam as de 300 a 3000 MHz. Então adicione mais 6 zeros a esse número. Mas ondas dessa frequência não penetram bem nas barreiras. Pense em como você perde a conexão do celular quando está dirigindo por um túnel. Isso é porque tem metal dentro, que é um material condutor que enfraquece muito as ondas de rádio. A água salgada também é uma espécie de condutor. Então, se o submarino for muito fundo, a espessa camada de água enfraquece o sinal e perdemos a comunicação. Para mantê-la, enviamos menos ondas, mas as tornamos mais longas. Na mesma quantidade de tempo, a frequência das curtas será muito maior do que as das longas. É por isso que são chamadas de ondas de frequência muito baixa. Mas, como se vê, elas viajam por toda a Terra e até no espaço, onde as coisas começam a ficar interessantes. As ondas colidem com partículas de radiação do Sol. Pensamos na nossa estrela como uma gigante amigável que nos dá luz e calor, mas na verdade ela emite muita radiação nociva. Cada explosão ou descarga elétrica de material no Sol causa uma explosão ainda maior de radiação. Essas partículas voam para o nosso planeta, assim como as ondas de rádio. Elas viajam 150 milhões de quilômetros até a Terra em 8 minutos e colidem com nossa bolha, que atua como um escudo. Basicamente, as partículas de radiação solar se acumulam nos cinturões de radiação ao redor da Terra. O campo magnético do nosso planeta as prende, e uma bolha recentemente descoberta de ondas de frequência muito baixa fica logo abaixo desse cinturão de radiação. Isso nos ajuda a repelir algumas das emissões nocivas. A análise dos estudos antigos confirmou que os cinturões de radiação costumavam ser muito mais baixos e mais próximos da Terra. Mas quando nossa civilização começou a usar o rádio ativamente, nossas ondas elevaram esse cinturão mais para o alto. Ninguém esperava tal efeito. Mas isso nos dará uma maneira de proteger os astronautas no futuro. Quando você está na Terra, seu campo magnético mantém protegido da radiação. Você pode vê-lo fisicamente quando partículas de vento solar carregadas fazem as de ar nos polos do nosso planeta brilharem. Isso é uma aurora. Da próxima vez que admirar essa beleza, saiba que na verdade é a Terra o salvando de alguns raios extremamente nocivos. Mas se você estiver fora do campo magnético da Terra, em algum lugar do espaço, tenho mais notícias. Nada o protege lá. Este é um grande problema para os astronautas que passam meses na Estação Espacial Internacional. Talvez os cientistas aprendam a criar bolhas protetoras de ondas de frequência muito baixa em torno das estações e naves espaciais. O mesmo vale para outros planetas. Provavelmente vamos colonizar Marte. Não há campo magnético lá, e nada pode nos proteger da radiação. Mas se criarmos uma bolha artificial ali, poderemos reduzir a radiação nociva. Outra bolha invisível que nos protege é a atmosfera. É como um bolo de camadas ou uma cebola. Cada nível da atmosfera tem suas próprias propriedades. A camada mais baixa em que vivemos é a troposfera. Ela contém 80% do peso de todo o ar do planeta. É também o principal local onde vive o vapor de água. E é aqui que a máquina chamada clima funciona. O Sol envia raios de energia para a Terra. Nossa superfície os reflete e aquece o ar na troposfera. Isso faz com que ele se mova e troque de lugar com o ar frio. Assim, todos os ventos, ciclones, tempestades e tornados só acontecem na troposfera até cerca de 12 km de altura. É por isso que os aviões comerciais voam a uma altitude de cerca de 10 km. O vento ou outras más condições meteorológicas dificilmente afetam essa área, e o ar ali não é tão denso quanto na Terra. Voar a 1,5 km acima do nível do mar é como passar por um biscoito. É difícil. Mas a uma altitude de 10 km, voar parece se mover através de um leve chantilly. A aeronave quase não sente resistência. Então, é um ganha-ganha. Economiza-se combustível e os passageiros ficam seguros. Algumas desvantagens significativas são que é muito frio e não é possível respirar lá. É frio porque há poucas moléculas de ar para absorver o calor do solo e transferi-lo umas para as outras. Não daria para respirar pela mesma razão. É por isso que os aviões são equipados com máscaras de oxigênio, por precaução. Vamos dar uma olhada aqui. Esta é a estratosfera. Ainda menos moléculas de ar no local,
onde as sondas meteorológicas voam. Elas são como pequenos balões com computadores usados para prever o tempo. Essa parte da atmosfera também contém a conhecida camada de ozônio, nosso escudo contra a radiação ultravioleta nociva. O ozônio é quase o mesmo que o oxigênio, exceto que há 3 átomos nele. Quando os raios ultravioleta nocivos entram na nossa atmosfera, colidem com a molécula de O3. Então quebram a molécula em O2 e outro átomo de oxigênio. Os próprios raios são convertidos em calor, mas o ozônio se regenera rapidamente. Um único átomo de oxigênio se une ao O2 e a molécula de ozônio está pronta para nos proteger novamente. É o escudo invisível que nos protege da radiação. Isso deu origem a toda a vida na Terra. À medida que nossa civilização se desenvolveu, começamos a emitir gás freon na atmosfera. Costumávamos encher nossas geladeiras antigas com ele. Um único átomo de cloro se desprendia de uma molécula de freon quando estava em contato com o ar. Então, se ligava um único átomo de oxigênio. Agora, o ozônio não consegue se regenerar como antes. Felizmente, proibimos o uso desses gases nocivos e a camada de ozônio começou a se regenerar. Os cientistas esperam que ela se recupere totalmente em meados do século XXI. A estratosfera termina a cerca de 50 quilômetros. A próxima camada é a mesosfera, a mais fria de todas. Em média, a temperatura lá gira em torno de menos 95 graus. Isso é 5 vezes mais frio que um freezer. Essa é a camada da atmosfera onde os meteoros que chegam começam a queimar devido ao atrito no ar. Então, eles acabam por queimar completamente. O ar aqui é muito rarefeito para aviões ou balões voarem, mas ainda é muito denso para satélites. Portanto, essa camada da atmosfera não é bem estudada. A próxima camada se estende de 90 km acima do mar a até cerca de 800 km. Isso é um pouco mais do que a distância entre Las Vegas e São Francisco. A linha Kármán fica situada nessa camada da atmosfera. É a fronteira entre o nosso planeta e o espaço. A termosfera é onde todas as nossas naves espaciais e satélites voam. É também o lar da Estação Espacial Internacional. A temperatura sobe extremamente e o ar é cerca de 10 vezes mais quente do que o calor de um forno. E é tudo devido à atividade solar, mas nunca conseguiríamos sentir esse calor. As moléculas de ar que o carregam aqui são tão pequenas que literalmente flutuaríamos entre elas. Imagine uma piscina gigante com apenas 3 gotas de água. Essa é a termosfera. E a camada mais alta da nossa atmosfera é a exosfera, a mais larga da nossa bolha de ar. Os cientistas acreditam que seus limites estão a meio caminho da Lua, a cerca de 190 mil quilômetros. Esse é o ponto onde a pressão da radiação solar começa a exceder a gravidade da Terra. A exosfera ainda faz parte da nossa atmosfera. Isso significa que os astronautas que participaram de várias missões espaciais e estiveram na EEI nunca deixaram a nossa atmosfera. Vamos fazer algumas contas rápidas. Um avião comercial pode alcançar 926 km por hora. Nossos foguetes voam para o espaço a 42.500 km por hora. Mas este asteroide quebra todos os recordes e chega a 53.100 km por hora. Isso é 43 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Nessa velocidade, é possível cruzar o Oceano Atlântico em apenas 5 minutos. A pior parte é que essa coisa pode colidir com a Terra. Esse é o asteroide 2021 RX-9. Tem 36 metros de largura, ou 1/3 do tamanho de um campo de futebol. Ele só foi descoberto recentemente e os cientistas foram capazes de calcular sua órbita. Não é redonda como a da maioria dos planetas, é uma elipse, como um donut meio espremido. O RX-9 começa sua jornada em direção ao centro do Sistema Solar, a cerca de 440 milhões de quilômetros do Sol. Ele cruza o cinturão de asteroides, depois a órbita de Marte e a órbita da Terra. Ele faz um círculo ao redor da nossa estrela, e então é como se um estilingue o lançasse de volta. O asteroide se afasta do Sol até que a gravidade da estrela o force a iniciar sua jornada de retorno. O RX-9 faz uma viagem de ida e volta em 2,5 anos terrestres. Embora a órbita desse asteroide se cruze com a do nosso planeta, ele não representa perigo para nós. O mais próximo que chegará da Terra são 7,5 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Mas existem muitos outros asteroides no espaço. O RX-9 pode colidir com eles e mudar sua trajetória, e isso poderia colocá-lo na lista de asteroides potencialmente perigosos. E essa coisa aqui é o asteroide 2021 NY1, e já está na lista. É tão grande quanto 2 estátuas da Liberdade, e está se movendo pelo espaço a 9,5 km por segundo.
Portanto, esse asteroide pode levá-lo à Lua em apenas 11 horas. Sua órbita também é elíptica. Seu ponto mais distante fica em algum lugar entre o cinturão de asteroides e Júpiter, a 3,9 vezes distâncias Terra-Sol. O ponto mais próximo de sua órbita ao redor do Sol está bem perto da órbita terrestre. O asteroide NY1 passou pela Terra a apenas 4 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Ele faz um círculo ao redor do Sol e retorna à sua posição inicial. O asteroide faz uma órbita completa em quase 4 anos terrestres. O recorde para a abordagem mais próxima da Terra pertence ao asteroide 2020 VT4. É uma rocha do tamanho de um ônibus e voou a uma altitude de 370 km acima da Terra. Para efeito de comparação, a Estação Espacial Internacional orbita nosso planeta a 400 km. Então, ele voou literalmente sobre nossas cabeças na região sul do Oceano Pacífico. E nem sabíamos que esse asteroide existia. Ele voou sobre a Terra durante o dia e não pudemos vê-lo devido à luz do Sol. Os cientistas só souberam desse asteroide 15 horas depois. Se tivesse caído na Terra, bem, digamos que poderíamos ter tido um dia muito ruim. Embora esse asteroide fosse pequeno, ele estava se movendo extremamente rápido, o que resulta em uma enorme quantidade de energia. Mas temos um escudo que nos protege das rochas espaciais. Nossa atmosfera está cheia de partículas de ar. Quando um asteroide entra na nossa atmosfera, ele começa a frear contra essas partículas devido ao atrito. O asteroide aquece tanto que começa a queimar. Essa é a razão pela qual os fundos de nossos ônibus espaciais são protegidos com telhas pretas. Eles podem suportar temperaturas de até 1260 graus Celsius. Portanto, se um asteroide for pequeno, ele pode queimar completamente na atmosfera e virar pó. Se você o vir da Terra, parecerá uma estrela cadente. Os cientistas acreditam que qualquer asteroide com menos de 25 metros de diâmetro irá queimar completamente na atmosfera e não causará danos. Mas um asteroide com mais de 2,5 km pode causar muitos danos. E sabemos de um asteroide assim que passa regularmente pelo nosso planeta, o 4179 Tutatis. Tem 5,4 km de largura, portanto é maior do que o Central Park de Nova York. E se você colocar essa rocha em uma balança, ela mostrará 5 mais 11 zeros de toneladas. O mais assustador é que este asteroide se move em uma órbita caótica, porque está sendo constantemente afetado pela Terra e por Júpiter. É como se os planetas estivessem jogando ping-pong com essa rocha gigante, o que também faz com que o asteroide gire como um louco. Se você estivesse na superfície de Tutatis, veria que o Sol constantemente nasce e se põe em lugares completamente diferentes. Por causa desse caos, os cientistas só podem prever o movimento desse asteroide com 50 anos de antecedência. Em 2004, chegou pertinho do nosso planeta, a 4 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Felizmente, há uma chance de que um dia ele deixe o nosso sistema solar. Júpiter ou a Terra o lançarão para um espaço distante como um estilingue. Mas se ele caísse na Terra, causaria tsunamis e terremotos gigantescos em todo o planeta. Então, a existência da nossa civilização estaria em questão. Uma catástrofe semelhante aconteceu há cerca de 66 milhões de anos. Naquela época, um asteroide do tamanho de Manhattan voou em direção à Terra. O Sol aqueceu sua superfície e vaporizou seu material. A poeira e o vapor se transformaram em uma cauda gigante que brilhava intensamente no céu noturno. Na noite anterior à queda, era o objeto mais brilhante do céu, talvez ainda mais brilhante do que a Lua. No momento em que esse asteroide entrou na atmosfera terrestre, ele causou um ruído de estouro tão poderoso que daria para ouvi-lo do outro lado do planeta. Ele começou a queimar. Pequenos fragmentos começaram a cair do corpo principal do meteorito. Alguns deles queimaram completamente na atmosfera, mas outros caíram na superfície. No momento do impacto, a massa e a velocidade do meteorito deram-lhe uma energia colossal de cerca de 100 teratons em equivalente em TNT. Isso é uma explosão e tanto! Toda essa energia se transformou em calor. Foi literalmente uma parede de fogo que se espalhou pelo local do impacto e queimou tudo em seu caminho. A onda de choque de aterrissagem circulou nosso planeta várias vezes, causando um tsunami com ondas mais altas que o Empire State Building e terremotos tão fortes que o solo literalmente rachou. Após esse incidente, cerca de 95% de toda a vida na Terra deixou de existir. O meteorito deixou para trás uma cratera com a largura igual a 66 pontes Golden Gate, e tão profunda que você poderia colocar 2 montes Everest ali. E ainda existem muitos objetos no cinturão de asteroides atrás de Marte que representam uma ameaça para a Terra.
Como Ceres, não é qualquer asteroide, é um planeta anão. Embora tenha uma massa de apenas 1% da Lua e seja tão largo quanto Texas, ele afeta gravitacionalmente as órbitas da Terra e de Marte. Uma colisão com um asteroide desse tamanho simplesmente destruiria a Terra, despedaçando-a. Portanto, a humanidade deve aprender como evitar a colisão com asteroides perigosos. Aqui temos duas opções: destruir o asteroide ou fazê-lo mudar sua trajetória e voar para longe do nosso planeta. Destruir uma rocha enorme que pesa tanto quanto uma cidade inteira é difícil, e então ficamos com a segunda opção. Podemos enviar uma nave espacial com explosivos para lá, e aí fazer uma pequena explosão. Só que não precisamos fazer um buraco para plantar esse presente dentro do asteroide. A lança deve estar logo acima da superfície e apontando para cima. Então, de acordo com as leis da física, o asteroide vai se mover um pouco para baixo. Mesmo que se mova apenas alguns centímetros, em uma escala cósmica, isso mudaria dramaticamente sua trajetória. Outra opção é um raio trator ou ímã gravitacional. O princípio é simples: qualquer objeto que tenha massa também tem gravidade. Até você. Sim, você tem sua própria força gravitacional. Portanto, nosso plano é enviar uma espaçonave não tripulada à rocha espacial. Teria apenas que pairar sobre a superfície do asteroide. Então, a rocha espacial atrairá a espaçonave. Mas os motores da nave resistirão. Como resultado, o próprio asteroide começará a se mover em direção à espaçonave. E voilá, a Terra está salva. Também podemos usar energia solar. Tudo o que temos que fazer é construir uma estação espacial gigante com milhares de lentes de aumento e enviá-la ao Sol. Quando avistarmos um asteroide perigoso, a estação focalizará os raios do Sol na superfície do asteroide. O gelo de sua superfície começará a evaporar e a se mover para cima. A força reativa empurrará o asteroide para baixo. Ou podemos colocar uma capa gigante de material brilhante, como papel alumínio, no asteroide. Se você envolver o asteroide em tal material, ele refletirá os raios solares. Novamente, os raios são refletidos para um lado e empurram ligeiramente o asteroide para o outro. Esse método só pode funcionar se tivermos alguns anos de sobra antes que o asteroide chegue. Outra estratégia é anexar uma vela solar ao asteroide. Funcionaria como um paraquedas, só que não estará freando contra o ar, mas contra os raios do Sol. E a opção mais simples: poderíamos anexar motores de foguete convencionais ao asteroide. Então, poderíamos não apenas mudar a trajetória de seu voo, mas também controlá-la. E se um asteroide maior aparecesse no horizonte, poderíamos usar a rocha espacial controlada como um ariete gigante. Meia-noite. A jovem Terra derretida colide com outro planeta chamado Theia. A Lua está formada. Da meia-noite às 4h30, o planeta e a atmosfera estão se transformando. Os continentes se fundem para formar supercontinentes. Eles se separam novamente. Isso acontece a cada 400 milhões de anos, ou seja, a cada 2 horas no relógio. Às 5h30, vemos os primeiros organismos unicelulares iniciando a vida no oceano. São 8 da manhã quando os primeiros vírus surgem. Por volta das 11, as bactérias fotossintetizantes conseguiram absorver só o suficiente para encher a atmosfera de oxigênio. Isso equivale a 1 bilhão de anos. São 6 horas no relógio. Às 11h35, temos a primeira bola de neve da Terra. Até os oceanos viraram gelo. Não se preocupe, tudo vai derreter ao meio-dia. À 1 da tarde, temos células especiais com órgãos internos ganhando vida. 2 horas depois, elas começarão a se dividir em 3 grupos que, no fim, se tornarão os fungos, como os cogumelos. Vamos avançar rapidamente enquanto essas células vão de formas de vida simples a complexas. Às 7h20 surge algo familiar, as esponjas. São 7h55 e a Terra congela novamente. Ela derrete em 2 minutos. 8 da noite e olhe para o oceano. Temos as primeiras águas-vivas de pente aparecendo. Por volta das 8h30, surge na Terra a camada de ozônio. Em apenas 2 minutos, o oceano começa a se encher de plantas. Às 8h45, a vida desabrocha no mar. Agora temos águas-vivas nadando em volta dos corais. Estrelas do mar estão a caminho. São 8h52 e podemos ver trilhas no fundo do oceano. As criaturas começam a rastejar. Às 9h10, as criaturas marinhas decidem explorar a Terra. 30 segundos depois, diferentes animais e plantas emergem. Eles se espalharam por todo o planeta em um instante.
9h41 da noite. É a vez dos primeiros insetos. Eles se alimentam das plantas e árvores recém-formadas na Terra. Às 9h45 temos os primeiros animais de 4 patas surgindo em águas rasas. Às 10h10, essas criaturas de 4 patas estão se dividindo em grupos que mais tarde se tornarão mamíferos, répteis, pássaros e dinossauros. Às 10h30, tudo desaparece. Acontece uma extinção em massa. Isso pode ter sido causado por um grande asteroide ou por uma enorme erupção vulcânica. Apenas 5% das espécies sobrevivem. 10h34 e os dinossauros estão finalmente aparecendo. O primeiro foi o Nyasasauro, mas os especialistas não têm certeza se foi ele mesmo ou um parente se transformando em dinossauro. Às 10h45 ocorre outra extinção em massa. Os primeiros dinossauros sobrevivem e aproveitam a oportunidade para se espalhar por todo o mundo. Em 5 minutos, o tiranossauro aparecerá. Às 11 da noite, temos as primeiras aves surgindo na Europa. São 11h15 e os mamíferos estão se dividindo em seus grupos. Eles se ramificarão formando baleias, elefantes, tatus e primatas. Por volta das 11h17 da noite, os dinossauros estão atingindo seu tamanho máximo. O maior de todos é o argentinossauro. Ele tem o comprimento de 10 ônibus escolares e é alto o suficiente para espiar em uma janela do 7º andar. São 11h26 quando um asteroide gigante colide com a Terra. Voa poeira por toda parte. Poucos segundos depois, tudo clareia, mas os dinossauros já desapareceram. Sem eles, os poucos mamíferos restantes podem dominar o planeta. Às 11h30 da noite, os primatas se separam em 2 grupos, e um deles será de macacos, gorilas e, algum tempo depois, humanos. São 11h58 da noite e aparecem os chimpanzés e os bonobos. 15 segundos depois, a espécie dos hominídeos começa a andar sobre 2 pernas. São 11h, 59 minutos e 23 segundos da noite, o momento em que os humanos surgem na África. 1 segundo depois, migram para todo o mundo. Eles não têm um idioma e não conseguem usar ou criar ferramentas. Isso acontece às 11h, 59 minutos e 58 segundos, 2 segundos antes do fim do dia, cerca de 100 mil anos atrás. É quando nossa complexa espécie humana aparece. Os asteroides não são tão raros em nosso planeta como podemos pensar. Cerca de 17 mil deles nos visitam todos os anos. Provavelmente você já viu pelo menos um em sua vida. Por exemplo, uma estrela cadente. Elas deixam essas caudas brilhantes para trás enquanto atravessam a atmosfera da Terra. É claro, elas só ficam lindas no céu. Se chegassem ao chão, as consequências seriam catastróficas. Felizmente, para nós, a maioria delas explode entre 48 e 80,5 quilômetros acima da superfície. Sua massa é muito pequena para suportar tal viagem até o fim. Portanto, a maioria permanece inofensiva para nós, mas não devemos subestimar os asteroides. Vamos começar com os menores, os de até 1 metro de altura, com aproximadamente o tamanho de uma pessoa. São muito pequenos para causar qualquer dano real. Na maioria das vezes, explodem na atmosfera, sem mesmo atingir suas camadas inferiores, mas ao mesmo tempo, espalham toneladas de energia sobre a superfície a cada vez. Asteroides de 4 a 4,6 metros. Essa é a altura de girafas e mamutes. Esses meteoritos maiores chegam até nós com menos frequência. Como os anteriores, eles felizmente não representam uma ameaça séria, mas espalham muito mais energia. 9,1 metros, a altura de um prédio de 3, 4 andares. Eles nos visitam uma vez a cada 10 anos. E olha só, um asteroide desse tamanho cria uma onda que pode demolir uma cidade inteira. Acho que você entende quão catastróficas seriam as consequências se ele tocasse a Terra. 19,8 metros, o tamanho de um edifício com vários andares. Esses asteroides gostam de visitar a Terra uma vez a cada 60, 70 anos. Boas notícias, eles explodem a 19,3 quilômetros acima do solo. Sua energia liberada poderia destruir uma região inteira se tocasse o solo. Más notícias. Um asteroide já nos visitou recentemente e as consequências foram bastante duras. Tudo aconteceu em uma cidade chamada Chelyabinsk. Em 15 de fevereiro de 2013, por volta das 9h20, horário local, esse gigante diminuiu a velocidade na atmosfera da Terra e depois se partiu em pequenos pedaços a 23,3 quilômetros acima da Terra. Esses pedaços voaram em diferentes direções, quebrando janelas por toda a cidade e danificando muitos edifícios, inclusive casas, escolas e outros. Levou algum tempo para consertar tudo, e a escala dessa destruição foi bastante séria. Como resultado,
Houve 1.615 feridos, mas felizmente não houve vítimas. Pelo menos por enquanto estamos seguros. O próximo asteroide desse tipo pode chegar até nós apenas nos anos 2070 ou 2080 e ninguém sabe exatamente onde ele pousaria. Vamos para o próximo. 91,4 metros. Essa é a altura da Estátua da Liberdade com seu pedestal. Um gigante assim pode ser visto a cada 4.500 anos. E esse é o primeiro asteroide em nossa lista que pode, de fato, colidir com a Terra. As consequências são desastrosas. Ele não só pode demolir uma cidade inteira, mas também incendiar áreas vizinhas. Foi o caso de um asteroide que passou por aqui no nosso planeta. O notório meteorito Tunguska é o maior desastre de asteroides que as pessoas já viram. Tudo aconteceu em 30 de junho de 1908 na Sibéria Oriental. O meteorito era brilhante, como um segundo sol, e as pessoas sentiram uma onda de calor quando ele se aproximava da Terra. Ele explodiu perto do rio. Felizmente, toda a área estava cercada por taiga e não havia grandes cidades nas proximidades. Mas mesmo assim, esse asteroide destruiu imediatamente um monte de árvores. Houve sérios incêndios florestais. O som da explosão foi ouvido pelas pessoas a centenas de quilômetros ao redor. A dezenas de quilômetros ao redor, todas as janelas de casas se quebraram. A tempestade magnética que resultou dessa colisão durou 5 horas. As consequências foram verdadeiramente desastrosas, mas talvez essa não seja a pior coisa que espera a humanidade. 99942 Apophis, 370,3 metros. Ligeiramente maior que a Torre Eiffel. Esse meteorito descoberto em 2013 será nosso próximo convidado. Colisões de tal força ocorrem uma vez em cerca de 100 mil anos, e a próxima está se aproximando gradualmente. A força de tal explosão é igual à força da erupção catastrófica do vulcão Krakatoa em 1883. Considerada uma das mais destrutivas da história, ela causou um terrível tsunami. 165 cidades e povoados foram completamente destruídos, e outros 132 foram seriamente danificados. As pessoas em todo o mundo puderam sentir as consequências, pelo menos até certo ponto. Um asteroide assim deixaria uma cratera de 5,6 quilômetros, e é algo assim que enfrentaremos em um futuro distante. Mas acalme-se, ainda não há necessidade de entrar em pânico. Em 2070, o meteorito estará a quase 280 milhões de quilômetros de distância de nós. Ele ainda tem uma longa jornada pela frente, portanto, estamos seguros por pelo menos 100 anos ou até mais. Além disso, nosso planeta sobreviveu a algo ainda pior. 1 quilômetro. Esse é mais alto do que a torre mais alta do mundo, a Torre Burj Khalifa de Dubai. Colisões assim ocorrem uma vez a cada 500 mil anos. Não temos certeza de quando tal colisão ocorreu da última vez. 70% do nosso planeta está coberto de água. Se meteoritos desses caíssem no oceano, seria extremamente difícil encontrar seus vestígios, mas podemos assumir as possíveis consequências. A onda teria varrido todo o hemisfério. A cratera teria cerca de 14,5 quilômetros de diâmetro e seria um desastre completo. O último evento que se compara a essa força aconteceu há 28 milhões de anos. Foi uma erupção do supervulcão Lagarita, localizado no sudoeste do Colorado, Estados Unidos. Foi um dos mais poderosos fenômenos supervulcânicos conhecidos na história. Durante essa monstruosa erupção, uma parte significativa do estado atual do Colorado foi destruída. Os cientistas ainda não têm certeza de até onde as cinzas se espalharam, mas houve um meteorito ainda maior na história da humanidade. As consequências desse impacto foram irreversíveis para uma espécie inteira de animais. Acho que você sabe do que estou falando. Meteorito de Chicxulub. Foi ele que levou os dinossauros da face da Terra há cerca de 66 milhões de anos. Colisões dessas, em geral, acontecem cerca de uma vez a cada 500 milhões de anos. A altura do meteorito Chicxulub era de 20 quilômetros, tão alto que, quando tocava o solo, podia alcançar a estratosfera. Olhando para a cratera de 200 quilômetros de diâmetro deixada por esse meteorito, você consegue entender como ele era enorme. Quando colidiu com a Terra, milhões de toneladas de energia foram liberadas. Um desastre inimaginável. Ele caiu num ângulo muito íngreme, criando uma nuvem gigantesca de poeira e produtos químicos que se espalharam pelo mundo. Essa poeira tinha uma camada muito fina, mas também uma massa de 50 trilhões de toneladas. A onda de choque se espalhou por todo o planeta. Ela causou vários terremotos. Os vulcões começaram a entrar em erupção ativamente. Os incêndios florestais irromperam por toda parte, em todo
todo o mundo. A quantidade de fuligem e monóxido de carbono liberada na atmosfera foi inestimável. A Terra ficou isolada do Sol por vários dias. A escuridão reinava em todo o planeta. As plantas não conseguiam produzir oxigênio suficiente, então não havia nada para respirar. A temperatura nos continentes e nos oceanos caiu em média de 10 a 32 graus Celsius. Parece horrível, não é mesmo? E, claro, tudo isso causou uma das maiores extinções na história da biosfera da Terra. Surpreendentemente, a Terra foi capaz de se recuperar após uma catástrofe dessas. Esse evento tornou-se a fronteira entre as eras Mesozoica e Cenozoica. Acho que agora quem se perguntava como um pequeno meteorito poderia destruir todos os dinossauros provavelmente entendeu a resposta. Talvez a maior colisão da história do nosso planeta não tenha sido com um meteorito, mas com um planeta inteiro. Isso aconteceu há muitos bilhões de anos. Theia, o nome desse hipotético planeta anão, caiu na nossa Terra, liberando uma quantidade incomensurável de energia. Apenas quadrilhões de combustível. A Terra se transformou instantaneamente em um fogo gigantesco, e foi essa colisão que levou à criação da Lua. Tudo isso soa aterrorizante, eu sei. Portanto, vamos esperar que você e eu nunca vejamos nada assim. Hein? Imagine voar dentro de uma espaçonave em uma nuvem de asteroides e em alta velocidade. Você desvia de mais outro e depois pisa fundo no acelerador, batendo contra um asteroide em alta velocidade de propósito. Isso é exatamente o que a NASA planeja fazer em um futuro próximo. A missão inteira começou na base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, no dia 24 de novembro deste ano. Agora vamos acompanhar como foi o lançamento passo a passo. O foguete auxiliar Falcon 9 já está na plataforma de lançamento. Ele tem a altura de um prédio de 22 andares ou 11 girafas e consegue levar cerca de 8 toneladas de carga para dentro da órbita. Então daria para transportar um elefante grande para o espaço e a comida dele também. Contagem regressiva. 3, 2, 1, ignição! Há nuvens de fumaça por toda parte e o foguete começa a ganhar altitude. 9 motores estão trabalhando com capacidade máxima para acelerar o foguete. Em seu pico, ele alcança a velocidade 10 vezes maior que a do som. Aí os motores do foguete param e o primeiro estágio dele se desprende para voltar para a Terra. Poucos segundos depois, o segundo estágio recebe o comando de ignição. Isso aciona um único motor, impulsionando o foguete para mais alto, rumo à órbita. Então, a cápsula de carga se abre e libera a espaçonave DART, sigla para Double Asteroid Redirection Test, ou Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo em português. Assim que é lançada, a espaçonave libera 2 painéis solares gigantes, que converterão a energia solar em elétrica, com o objetivo de abastecer um revolucionário motor movido a íons. Os motores convencionais criam propulsão queimando toneladas de combustível e o ejetando para fora. O foguete em si essencialmente empurra os gases emitidos. O motor a íon não queima combustível. Ele usa um forte campo elétrico para acelerar o gás ionizado. Assim como os foguetes convencionais, ejeta esse gás e cria propulsão ao repeli-lo. E, apesar de produzir menos propulsão, consegue acelerar a espaçonave em velocidades mais altas. Os motores do foguete convencional têm um excelente desempenho. Poderíamos pisar fundo, queimando um monte de combustível, enquanto o movido a íon acelera aos poucos. Mas quando o convencional precisar fazer uma parada para reabastecer, a espaçonave a íon irá disparar à frente dele em velocidades insanas. Então, a DART começa sua jornada de anos. Para se ter uma ideia, uma viagem para Marte levaria cerca de 7 meses. Vamos adiantar 1 ano e... pronto, chegamos! Este é o asteroide Didymos. O ponto mais longínquo de sua órbita fica a 2 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso dá 2 distâncias entre a Terra e o Sol. Nesse ponto, o Sol começa a puxar o asteroide para trás, que aí parte para o ponto mais próximo da estrela, uma distância da Terra ao Sol. Ou seja, sua órbita fica muito próxima do nosso planeta. O Didymos fez sua maior aproximação da Terra a uma distância de cerca de 7,8 milhões de quilômetros, 20 vezes mais longe que a órbita da Lua. Ele levaria 770 dias para completar uma revolução, volta ao redor do Sol. Então não é considerado perigoso, mas no futuro se aproximará ainda mais da Terra. E as consequências dessa colisão seriam catastróficas, considerando o tamanho dele. Ele é maior que 2 edifícios Empire State e gira a uma velocidade de rotação de 2 horas e 15 minutos. Então, possui uma tremenda quantidade de energia. Além disso, tem um amiguinho asteroide.
é uma pequena pedra de 160 metros de largura, algo como 12 ônibus escolares juntos ou 10 vagões de trem. Seu período orbital, ou seja, o tempo que leva para fazer um círculo completo ao redor de Didymos, é de cerca de 11,9 horas. A NASA acredita que asteroides de até 25 metros de largura certamente se queimarão totalmente ao entrar em nossa atmosfera, por causa da fricção com o ar. Então, não são perigosos. Os que têm entre 25 metros e pouco menos de 1 quilômetro de tamanho não queimarão completamente. Então, poderiam causar danos severos. Já aqueles com mais de 1 quilômetro de tamanho têm o poder de destruir cidades inteiras e até estados. Sendo assim, podemos considerar o Didymos como muito perigoso. Então vamos testar uma forma de nos defendermos dos asteroides, usando o impacto cinético. É por isso que enviamos a DART para o espaço. A meta é que nossa espaçonave colida neles. Ela já está se movendo em direção a eles, a 6,5 km por segundo. Nessa velocidade, uma viagem de Nova York a Washington levaria menos de 1 minuto. E cruzar os Estados Unidos de costa a costa demoraria cerca de 10 minutos. O DART está chegando perto. 3 segundos para o impacto. 2, 1. Bum! A espaçonave bate contra o asteroide em alta velocidade. O que você acha que vai acontecer? Ele explode e é reduzido a pedaços? Ou é impulsionado para fora do espaço, como se fosse uma bola de sinuca? Bem, os cientistas acreditam que essa colisão vai reduzir a velocidade desse pequeno objeto espacial em uma fração de porcentagem, mas ainda será suficiente para reduzir seu período orbital em alguns minutos. Aí, nossos telescópios na Terra conseguirão estudar os efeitos da colisão com mais detalhes. E para aprendermos ainda mais, vamos enviar outra espaçonave para Didymos em outra missão. Esta é a Hera, que será lançada em 2024 e tem chegada prevista para 2027. Ela carregará um monte de equipamentos de pesquisa para avaliar os danos que a colisão com a DART causou ao objeto. Quando chegar lá, vai tirar o máximo possível de fotos do pequeno asteroide, incluindo uma nova cratera de impacto. A Hera também estará carregando 2 CubeSats, que são miniaturas de sondas espaciais, menores que uma caixa de sapatos. Ela lançará esses mini-satélites que se aproximarão ainda mais do asteroide e o estudarão por 3 a 6 meses. E no fim da missão, um deles tentará aterrissar na superfície da rocha para aprendermos ainda mais sobre sua composição e estrutura interna. É possível que a Hera também leve um mini-impactador, que terá que causar outra colisão no asteroide. Aí, os cientistas conseguirão avaliar a diferença entre choques de uma espaçonave grande e de uma pequena, e entender como podemos nos defender desses corpos espaciais no futuro. Em tese, não precisamos enviar um foguete gigante para um asteroide perigoso para destruí-lo. Um único golpe pode ser suficiente para tirá-lo de sua rota. Em escala cósmica, mudar a trajetória, mesmo que pouquinho, alteraria drasticamente o destino final de uma rocha dessas. Mas o impacto cinético não é a única forma de lidar com esses perigosos corpos celestiais. Tem também o trato de gravidade. Por essa técnica, precisamos enviar uma espaçonave ao encontro do asteroide também. Só que ela não vai colidir contra ele, e sim entrar em sua órbita. Todo o asteroide possui uma força de atração, e é isso que puxará a nave para perto dele. Porém, os motores dela o manterão na mesma altitude. Então, ele começará a ser atraído pela nave. Esse método é confiável, mas leva muito tempo, e só funcionará se detectarmos um asteroide potencialmente perigoso, muitos anos antes que ele chegue à Terra. Precisamos ter tempo suficiente para enviar uma espaçonave para a rocha e depois aplicar a técnica do trator gravitacional. A outra opção é um laser. Quando o corpo espacial for encontrado, precisamos apontar um laser poderoso em direção a ele. Isso aqueceria determinado ponto dele, fazendo o material evaporar. E é aí que a física entra em ação. O material do asteroide evaporaria para cima, o que o faria se mover para baixo. O processo é parecido com o dos motores do nosso foguete. O combustível que está sendo queimado é ejetado para um lado e a espaçonave se move para o outro. Também podemos usar energia solar em vez de lasers. Nesse caso, é preciso construir uma grande estação espacial, que seria equipada com um monte de lupas. Você já tentou queimar cartas sobre uma superfície de madeira usando uma lupa? Bem, vamos fazer o mesmo, mas com um asteroide. A estação espacial terá que desviar muitos raios solares para um ponto do corpo celestial. Mais uma vez, o material evapora por causa da alta temperatura, e isso faz a rocha mudar levemente sua trajetória, passando longe do nosso planeta. E que tal o papel alumínio? Isso mesmo, podemos evitar uma colisão usando papel alumínio. Nesse caso, teríamos que embalar o corpo espacial com esse material refletivo. Aí, ele não absorveria nenhum dos raios solares, os refletiria.
Isso cria uma pequena pressão sobre a superfície dele. É como se os raios do Sol estivessem empurrando o asteroide, mudando sua trajetória. E a opção não tão óbvia, porém mais confiável, é usar os motores do foguete convencional. Podemos colocar vários motores poderosos no asteroide. Isso criaria propulsão e mudaria a rota dele. E se tivermos motores suficientes, podemos até controlá-lo. Então, quando uma rocha maior surgir no horizonte, podemos ligar os motores e apontar diretamente para ela. Essa colisão pode destruir até uma gigante e pode também ser fonte de um épico show de luzes. Todos a bordo! Este é o Cruzeiro Intergaláctico. O destino na sua passagem é um passeio pelo grupo local de galáxias, formado pelas galáxias Grande e Pequena de Magalhães, a nebulosa de Órion, as galáxias de Andrômeda e do Triângulo, e algumas surpresas no meio. Passagens, por favor? Esteja ciente de que você pode sentir uma leve sensação de formigamento à medida que avançamos para o hiperespaço. A nave e tudo que há nela está passando por uma mudança de fase dimensional. Não é nada com o que se preocupar, o formigamento passa rapidamente. Passageiros, à medida que seguimos em direção à latitude galáctica de 180 graus norte, como os terráqueos estão acostumados a chamá-lo, nosso primeiro item principal de interesse será uma intensa região de formação estelar conhecida como M42, a nebulosa de Órion. Mas primeiro, uma surpresa incrível do capitão que não está no itinerário anunciado. A nebulosa Cabeça de Cavalo. Está passando a bom bordo. Segura, peão! Sua designação é M43. A estrela recém-nascida no topo da Cabeça de Cavalo tem um forte vento solar que está deformando a nuvem nebulosa. Dê uma boa olhada agora, porque em alguns milhares de anos, esses gases serão completamente soprados pela nebulosa estrelada que fez o nosso Sol. Sim, já se foi há muito tempo, exceto pelos gases nebulares capturados por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok, agora, uma das nossas exploradoras juniores faz uma pergunta. O que é o M em M42 e M43? Bom, o M significa Messier, pronunciado Messier e não Messier. Charles Messier, para ser mais precisa, foi um astrônomo francês do século XVIII. Ele publicou um catálogo de 110 objetos difusos vistos através de um telescópio antigo. A nebulosa Cabeça de Cavalo está no 43º lugar em sua lista. Veremos mais M's na nossa jornada. Atenção, estamos chegando à nebulosa de Órion. Os gases na nebulosa podem parecer menos coloridos do que você espera. Isso ocorre porque estamos acostumados a ver fotos telescópicas de longa exposição e fotos aprimoradas projetadas para destacar os diferentes gases na nebulosa. Posso sugerir o uso dos óculos coloridos que acompanham seu pacote de boas-vindas se você quiser intensificar a sua experiência. Vamos lá! Ainda bem que estamos no hiperespaço. À medida que nos aproximamos do aglomerado estelar do trapézio no centro, a estrela brilhante Theta C envia um vento solar a 8 milhões de quilômetros por hora. Ele esculpe toda a nuvem de gás de poeira, criando ondas de choque que comprimem estrelas próximas. Theta C é uma mega estrela 200 mil vezes mais brilhante que o Sol. Vai ser uma supernova em cerca de 1 milhão de anos. Oxigênio, hidrogênio e enxofre brilham em estados ionizados como uma lâmpada fluorescente. Oxigênio azul, hidrogênio vermelho e um pouco verde, enxofre e poeira brilham como amarelo-laranja. À medida que saímos da nebulosa de Órion e nos elevamos acima do plano galáctico, os braços espirais da Via Láctea são visíveis. O nosso Sol, que você não pode distinguir dessa altura acima da galáxia, está no braço de Órion, que fica entre a parte externa do braço de Perseus e a parte interna do braço de Sagitário. Perceba que o centro da Via Láctea contém uma barra magnética brilhante que desempenha um papel essencial na formação estelar. Mais de 70% das galáxias próximas incluem barras magnéticas. É um sinal de uma galáxia madura. Apenas 20% das galáxias distantes contêm barras magnéticas em seus núcleos. O que me lembra, passageiros, que o bar de sucos está aberto agora. O nosso servidor H1 atenderá aos seus pedidos. Essa é a galáxia de Andrômeda, muito a bom bordo. Mas permita-me chamar sua atenção para as muitas galáxias anãs, mais de 40 delas, que povoam nossa vizinhança galáctica. Estamos indo para uma delas agora, a Grande Nuvem de Magalhães, LMC para astrônomos. É uma galáxia satélite anã irregular da Via Láctea, contendo cerca de 30 bilhões de estrelas, com uma região dinâmica de formação estelar chamada de Nebulosa da Tarântula, pela qual cruzaremos em breve. Obviamente, se tem a Grande Nuvem de Magalhães, deve ter a Pequena Nuvem de Magalhães, SMC. Lá está ela, abaixo e à esquerda da LMC. A Via Láctea acabará ingerindo ambas as galáxias anãs.
Alguns preferem a palavra agregar, mas o resultado é o mesmo. Se você usar seus óculos coloridos novamente, poderá ver que a LMC retirou uma quantidade enorme de gás da SMC, pois elas interagiram gravitacionalmente ao longo de milhões de anos. Ei, eu sei tudo sobre gás. Estamos saindo da Via Láctea a uma distância de cerca de 50 kPa, ou seja, 50 mil parsecs, ou cerca de 163 mil anos-luz. Mas o que é um parsec? Um parsec tem cerca de 3,26 anos-luz. Um ano-luz tem cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. A palavra parsec é uma combinação de duas palavras, paralaxe e segundo em inglês. Paralaxe é a mudança que um objeto parece fazer quando visto de duas perspectivas diferentes. Olhando para um objeto com o olho esquerdo e depois com o direito, você verá o objeto parecer mudar de paralaxe. Quando um objeto astronômico é fotografado com a Terra de um lado do Sol e depois novamente 6 meses mais tarde do outro lado do Sol, a mudança é mensurável em graus de arco, ou minutos de arco, ou segundos de arco e até milissegundos de arco. Isso é um parsec, uma paralaxe de 1 segundo de arco que acaba sendo cerca de 3,26 anos-luz. Ei, quem falou em Joana d'Arc? É assim que se medem distâncias na França. Como não dá para medir um ano-luz com uma régua ou uma fita métrica, os parsecs são a maneira científica de dizer a distância até uma estrela ou objeto intragaláctico. Quanto maior a paralaxe, mais próximo o objeto está. Quanto menor, mais longe ele está. Logo à frente, no coração da nebulosa da Tarântula, está o aglomerado estelar R136. A uma distância de 1 ano-luz, há mais de 40 estrelas, cada uma com uma massa mais de 50 vezes maior que a do Sol. Comparativamente, não há uma única outra estrela dentro de 4 anos-luz da nossa estrela natal, o Sol, e isso é uma coisa boa. Você pode ver a supernova 1987A mais ou menos à posição de 2 horas no relógio. Uma estrela gigante azul, 100 mil vezes mais brilhante que o Sol. Ela passou por uma implosão central, resultando em uma supernova tipo 2, 100 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Deixou para trás uma estrela de nêutrons coberta por poeira, gás e uma exibição de fogos de artifício extremamente espetacular. 1987A, na Grande Nuvem de Magalhães, é a supernova mais próxima da Terra desde 1604, que aconteceu na Via Láctea a cerca de 20 mil anos-luz da Terra. Ficou visível durante o dia por cerca de 2 semanas. Depois que a 1987A virou uma supernova, e porque era uma estrela gigante azul, aumentou a especulação de que a estrela gigante azul Rigel, a estrela pé da constelação de Órion, poderia se tornar uma supernova em um futuro não muito distante, ou até já se tornou uma. Rigel está a aproximadamente 860 anos-luz da Terra, então qualquer coisa que acontecesse com Rigel levaria cerca de 860 anos antes de ser percebida na Terra. A supernova 1987A ejetou elementos pesados como cobalto, níquel, ferro e silicatos mais leves para a nebulosa da Tarântula, onde formarão os blocos básicos de construção de estrelas e planetas. O nosso garçom agora está oferecendo lanches com temas espaciais. Posso recomendar os sopros de algodão doce de Júpiter para as crianças a bordo? Lembre-se, eu sei tudo sobre gás. A próxima parada é a galáxia de Andrômeda e arredores. Observe o seu halo enquanto deixamos a Via Láctea e seus 300 bilhões de estrelas para trás. Até 150 aglomerados globulares residem no halo galáctico. Eles orbitam para baixo e através do disco galáctico e contêm algumas das estrelas mais antigas do universo. Como eles chegaram aqui em nossa galáxia natal é uma questão de intenso estudo. Você notará NGC 6822, uma galáxia anã irregular a este bordo. NGC significa Novo Catálogo Geral de Objetos Astronômicos. Você pensaria que existe algo como um catálogo geral antigo, mas não existe, é apenas um novo catálogo. No entanto, existe um novo catálogo geral revisado, ao qual os astrônomos se referem regularmente. À medida que passamos pela NGC 6822, você notará uma barra magnética começando a se formar e manchas brilhantes de nova formação estelar. Essa galáxia foi descoberta em 1884 por E. Barnard e também é chamada de Galáxia de Barnard. O Sr. Barnard era um observador astronômico e tanto. Ele tem uma cratera na Lua chamada em sua homenagem, uma em Marte, uma área na Lua Ganímedes de Júpiter, um planeta menor, número 819 Barnardiana, e a estrela com um movimento mais rápido pelo céu, a Estrela de Barnard. Poucas pessoas têm seu nome estampado pelo espaço, tanto quanto Edward Emerson Barnard. E nos aproximando da gigante galáxia de Andrômeda com seus trilhões de estrelas, contornaremos acima de sua borda ocidental
e visitaremos uma das enormes galáxias anãs companheiras da galáxia, M110 ou NGC 205. Sim, também tem duas designações. Escolha a que você prefere. A primeira do seu tipo, uma galáxia esferoidal anã de cerca de 3 bilhões e meio de massas solares, a M110 ou NGC 205 se desejar, tem 8 aglomerados globulares perto do seu núcleo. Também será engolida ou agregada, se preferir, pela galáxia de Andrômeda. Pode já ter tido grande parte das suas estrelas e gás removidos, algo provável devido à falta geral de formação estelar na M110. Todo mundo já está se divertindo? E agora, nossa parada final. A M33, a galáxia do Triângulo, a terceira e última galáxia espiral do nosso grupo local. Localizada na pequena constelação de Triângulo, a M33 tem cerca de metade do tamanho da Via Láctea. A galáxia do Triângulo está a 2,7 milhões de anos-luz da Terra, mas está muito mais próxima da galáxia de Andrômeda e se movendo em direção a ela. Se as duas galáxias espirais colidirem, esse evento pode alterar o curso da galáxia de Andrômeda e evitar a colisão prevista com a Via Láctea. Vamos esperar que sim. Agora, uma mensagem importante. Serviremos o jantar em nossa viagem de volta à Terra. Você pode escolher entre frango ou peixe. Esperamos que tenha gostado da viagem. Hey, se você preencher a nossa pesquisa e nos der 5 estrelas, também pode ganhar uma sobremesa.